E aí a gente bateu 250 milhões em 2024, cara. Então, assim, foi a loucura da loucura. Ah, tem gente ruim? Tem. Mas alguém que queira te prejudicar, que nem te conhece. Existiam várias pessoas de esferas diferentes empenhadas em prejudicar soldiers, cara. A gente começou a ser acusado da noite pro dia de algo que a gente nem sabia o que era. Se eu pudesse perguntar no dia 1 que eu nascesse ali, né? E pra eu não sofrer tanto, pra eu não perder tempo, eu ia falar, Deus, qual que é o meu propósito na Terra? Eu tô aqui pra quê? Me mostra o porquê que eu tô aqui. O que eu tenho que fazer? Porque, cara, se eu tiver alinhado com isso, não tem chance de errar. É 100% certeiro. Fala, monstrão e monstrinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast A Vida é uma Venda. Eu, do lado da minha incrível esposa, maravilhosa, responsável por grande parte de todas as minhas conquistas, Flávia. Ficou bom essa, hein? O que você aprontou, hein? Estamos aqui com mais um super grande podcast nosso, nesse local aqui do parceiro nosso, Sangue de Vendas, o pessoal da EQI, cuidando do nosso dinheiro, né? Assessorando a gente da melhor maneira possível e também colaborando com o nosso sonho de levar profissionalismo e vendas para todo o Brasil. A EQI, que é uma referência em formar, escalar vendedores, né? Uma empresa genuinamente de vendedores e que apoia os nossos projetos também, acredita no nosso sonho, e também a nossa outra grande parceira que está em nos outros projetos nossos, que é a Sankhya, uma das maiores empresas de tecnologias do Brasil, a Sankhya, que tem solução para pequena, média e para grande empresa na área de tecnologia. Então você que vai escalar, começa a crescer, você tem que automatizar, ter os seus dados, e isso é impossível se você não tiver uma boa ferramenta, e a Sankhya ela consegue ajudar em todos os olhares aí quando a gente fala de tecnologia, escala e dados. Então, Sankhya, muito obrigado também, ajudando o nosso sonho de levar profissionalismo para todos os vendedores e empreendedores do Brasil. E hoje casal. Um casal que a gente gosta demais. A gente gosta de casal. Muito, pô. Vai ser legal que nós vamos falar de negócio, vamos falar da vida de casal, empreender em casal, que não é fácil. Tem muitos desafios, mas também tem muita coisa bacana. E quem vai apresentar a doutora Flávia. Doutora, fala quem é a fera. As feras. Vamos lá. Não vou dar muitos spoilers nessa apresentação, porque a história é boa e precisa ser contada por eles. Mas vamos começar por ele, que aos 21 anos, ao perder o emprego e ter a notícia de que seria papai, encontrou o quê? Em suplementos a oportunidade de negócio. Aí você já vê o mindset do empreendedor, né? Porque onde tem problema, vê uma oportunidade de negócio. Com visão e esse mindset, iniciou a Soldiers. Vem aí, gente! E com a chegada da Fabi, que como disse e diz sempre Thiago Concer, é ainda melhor você escolher, mais importante você escolher quem vai estar com você nessa caminhada. Claro, que impulsionou e a empresa ganhou um novo patamar. Parceira na vida e nos negócios, transformando a Soldiers em uma potência. Mas o caminho não foi simples assim, não é um conto de fadas como a gente vê e foram felizes para sempre, passaram grandes desafios. Em 2020, a empresa quase fechou as portas. As dívidas foram se acumulando e um conselho forte e certeiro de mãe, a mamãe do Yuri, trouxe o casal de volta para o jogo. Bora pro play? Só em 2023, a Soldiers cresceu 900%, atingiu um faturamento de 150 milhões o ano passado. É isso mesmo? E então hoje recebemos e damos as boas-vindas ao rei e a rainha da creatina, Yuri Fabi. Esse título é muito bem. A gente devia ter trazido coroa e tudo. Eu acho digno. Cara, depois dessa apresentação, eu acho que sabia assim, que vocês eram tão bons. Eu sempre falava, eu falei, caramba, eu não eu tô aqui falando assim, não, eu vou te contratar. Porque às vezes quando a gente tá com os problemas lá no Tinder, que, né, não, vem aqui, pra dar aquela valorizada, né, no ativo, é importante, né? Nossa, a gente já vê que o nível de vendedora é aqui, ó. Já Vendeu a gente
O pessoal já, só de ouvir isso, já ficou curioso, né? Agora pra vai ficar, assistir. vai ver até o final. Mas... Muito legal. Então fiquem aí para começar. Fiquem aí, né? A primeira pergunta. Não, calma, Você vai, calma, introduzir, coração. ansiosa, Não, primeiramente eu vou história. agradecer vocês pelo obrigada. convite. Obrigada, Estamos gente. muito honrados Sim. e felizes de estarem aqui hoje. Obrigado, viu? E a gente não tem dúvidas que vai ser um papo muito legal, porque a gente certeza. já tava aqui no microfone desligado, falando pra caramba. Se deixar, a gente Não, fica... A gente já atrasou para começar só do Exatamente. papo off-record. E a gente tem o mesmo DNA que são as vendas, né? Exatamente. Porque as soldiers, sem vendas, eu falo, gente, esquece. Para tudo, vende, depois a gente vê o resto. Não adianta negócio bonito, não adianta sistema, não sei o quê, aquele negócio da NASA se não vender. Então, assim, o foco sempre é a venda. Até hoje é assim que funciona. A nossa bússola é o cliente e a venda, né? Que são duas coisas correlatas no final das contas. Mas a gente tem isso em comum, que vocês também têm esse DNA de vendas. Acho que é por isso que a amizade deu certo, né? Verdade. A gente tem muita coisa em comum, a questão da família, né? Que a gente tem uma Sim. ligação muito forte Exato. com os filhos. Nós cansamos rapidamente de eventos, né? Até gostamos de ir, Exato. mas cansamos rapidamente. Fábio, por Tirando a vocês. Flávia. Eu me empolgo pra ir, só que aí depois quando chega lá, eu falo, ai, já deu, bateria, já, cara. né? Tirando a exato. Flávia, né? A Flávia é animada, a Ela Flávia é é animada. Ela gosta. É a briga para não ir embora. Curiô, vamos... Vai, Davi, mãe. por favor. Gente, muito obrigada também. Faço do Yuri as minhas palavras. Nos sentimos muito honrados em estar aqui. Vocês são uns queridos pra nós. Obrigado. E é isso, vamos lá. Bora. começar. Linda. E vamos, bom, a gente já conhece, né? A gente tá há alguns anos, Uns anos já, andando junto aí, né? Eu Vimos até essa um trajetória. lembrete. 3 anos já, né? É. 3 anos, velho. 2022. Mais. Não, 2022. 2022. 2, 3, 4. É isso, 3 anos. Nossa, pouquinho. parece que faz mais tempo. É isso aí. É isso aí. desde E eu 2022. ainda falei, é o tipo de convidado que a gente tem que tomar cuidado para trazer informação para audiência, porque coisas que a gente já sabe que a audiência Às não vezes pula, sabe, né? tem muita coisa interessante aí. pra Como não a perder. história, né? E é muito legal porque, assim, a gente escuta, né? Quem às vezes não tem acesso a grandes empreendedores, vê às vezes uma história ou outra, tal, fala, pessoal, isso aqui monta bem para criar aquela jornada do herói, para parecer que empreendedor é. E aí é muito legal ver a história de vocês, que no final das contas, obviamente, talvez em escala menores, né, ou maiores, mas em geral menores que a de vocês, mas é a história em geral da maioria dos empreendedores do país, né? De fazer a jornada do herói parece que nasce dentro da pessoa, né? Ela não cria, né? Porque realmente acontece isso. E a gente queria escutar um pouco que vem do espírito, né? Achar uma solução dentro de um grande problema. E aí tem um conjunto de coisas que eu gosto muito quando vocês falam, né? Que tem uma competência gigantesca. E aí tem, independente da sua crença, nós temos a nossa que é parecida, né? Sim. Mas da sua tem coisas em volta, ou como o Álvaro disse na outra entrevista, né? Que a sorte sempre encontra ele trabalhando. Então tem um sim. conjunto daquilo que fez vocês ficarem do tamanho. Conta um pouquinho dessa história que é incrível para não só conhecer vocês, mas para mostrar o quanto é possível, né, fazer. Sim, e o que você falou é muito verdade. Quando a gente conta essa história, a galera que empreende, aquele empreendedor raiz mesmo, ele se identifica muito. Porque ele olha na nossa história e fala assim, nossa, sou eu aqui, né? Então, assim, até inspira também de um dia, pô, se eu passei por isso também, eu posso chegar lá. E a gente fica muito feliz de poder ter essa identificação da galera, porque a gente é do povo. Não tem essa, assim, não é porque a Então empresa... vocês vieram aqui de São Paulo. Zona Leste. Zene. Zona Leste. A gente é do povo. Então, às vezes o pessoal vê hoje e não tem noção, né, da história, ou acha que nem você falou, que é uma história que foi um quebra-cabeça montado ali pra contar uma coisa bonita, e não é. Porque, assim, só é bonito hoje olhando pra trás. Quando você tava no meio do furacão, não é gostoso. Não. E a gente não conseguia sequer imaginar que a gente ia viver o que a gente tá vivendo hoje. A gente foi etapa por etapa. Vamos vencer esse Resiliência, desafiozinho hoje, amanhã a gente vai vencendo o outro, e aí com o tempo a gente conseguiu realmente construir. Mas vamos à história. Vou tentar ser sucinto aqui, porque a história é longa. Esse ano são 11 anos de história. Caramba, Começou em muita 2014, coisa pra então assim, a gente tem muita coisa para falar. Mas eu vou falar um overview geral para o pessoal ter uma noção. Em 2014, como a Flávia comentou, eu descobri que eu ia ser pai e eu fui mandado embora. Trabalhava do que, né? Então exatamente. Eu vim
planeta de tecnologia. Então eu trabalhei minha vida toda com tecnologia. Eu sou formado em sistemas de informação. Eu vim de uma área totalmente diferente, né? Do que a área de saúde, nutrição, fitness. Não tinha nada a ver. Um perfil mais introspectivo. Exato. Né? Nada Só a ver. que... Com o Yuri. Nada a ver. Só que eu praticava musculação desde os 14 anos. Eu sempre gostei de todos os esportes. E eu comecei a fazer musculação com 14 anos. Falei, é isso aqui, gostei. E beleza. E com 21, eu já tinha 7 anos de treino, então eu já estava ali naquele universo, mas a minha vida profissional acabou indo para outro lado. Eu trabalhava com tecnologia, a academia era um hobby, era uma coisa que eu fazia todos os dias. Beleza. Nesse momento, eu trabalhava na Samsung, que era uma empresa muito legal. A Samsung, ela foi comprada por na verdade, era uma subsidiária que eu tava, que foi comprada pela Samsung, então as coisas mudaram. E logo na sequência veio o impeachment da Dilma, em 2014, onde criou-se ali uma recessão no país ali, as empresas não contratavam, e eu fui mandado embora e eu não conseguia uma recolocação, coisa que eu nunca tinha tido dificuldade antes. Porque normalmente o mercado de TI é um mercado aquecido, Sim. você consegue se realocar fácil. E aí eu não tava conseguindo. E aí eu tava com esse problemão aí nas costas. Eu ia ser pai, tava desempregado, 21 anos, morava com meus pais, não tinha patrimônio, dinheiro guardado, tinha nada, né? Tava ali vivendo um dia após o outro. A única coisa que eu tinha, de fato, era uma motinha 125, tá? Então guarda a motinha numa caixinha que ela vai ser útil lá na frente. Ela vai ser útil lá na frente. Ela aparece várias vezes. Beleza. Um belo dia, eu ganhei uma consulta com um nutricionista. E aí eu cheguei nesse nutricionista, como todo bom nutricionista, ele me passou um monte de suplemento pra tomar. Tem que tomar isso. E eu fui sincero com ele. Eu falei, cara, eu tô num momento meio complicado, fui mandado embora, tô sem grana, não tem como comprar esse suplemento aqui. Ele falou, faz o seguinte, tem um lugar lá no centro de São Paulo que vende a granel. Normalmente eles só vendem pra CNPJ. Mas como é uma quantidadezinha pequena, 200 gramas, 300 gramas, dá meu nome lá, fala que eu te indiquei, que eles vão te vender ali só pra você, pro seu consumo pessoal. Aí eu falei, beleza, sabe aquele de pegar com a concha, assim, tipo fofura? Mais ou menos isso. E aí, cara, eu falei, beleza. Cheguei lá, com a minha listinha do supermercado, eu quero isso. E aí o cara me deu os preços. E aí um paralelo, pra vocês terem, vamos usar a creatina de exemplo, que aí é muito simples de entender. A creatina naquele momento ali em 2014, ela custava R$100, vamos colocar assim, tá? E eu cheguei lá pra comprar a creatina, o cara me falou, R$50. Aí eu falei, caramba, como assim R$50? Se o nutricionista Ou o negócio da NASA, eu descobria assim, a fonte de ouro, ou não presta. É de duas uma. Ou produto, né, enfim. Aí falei, beleza, vou comprar pra mim, vou tomar, vou fazer o teste, eu já usava a suplementação. E aí, beleza, se eu achei, legal pra mim, achei um produto com preço bom. Tava com o dinheiro apertadinho, comprei alguns produtos, comecei a tomar, e aí eu comecei a falar, cara, isso aqui é bom. A Whey tinha mais proteínas do que a Whey que eu comprava, e custava bem mais barato. Aí eu falei, nossa, não, peraí, eu vou colocar esse negócio pra vender. Eu tô precisando de dinheiro, descobri um lugar que vende barato, cheguei na academia no dia seguinte... Ô, Concer, beleza, mano? E aí, como que tá a vida, tá? Não sei o quê. E a casa tá construindo. Todo vendedor faz. E aí, tô vendo que você tá treinando todo dia, hein? O cara fala, tá tomando suplemento, cara? Então, eu tô pesquisando, mas eu tô... Cara, tem um produto pra você. Tá precisando de creatina? O cara fala, pô, creatina é top, né? Mas creatina é meio carinho. Fala, cara, eu tenho uma creatina por R$80. O cara, pô, 80, mano? Mas no mercado tá vendendo a 100, tá todo mundo vendendo a 100. Como assim você vai vender por 80? Fala, pô, cara, tem uma fonte. O cara, mas de onde que é? Que marca que é? Fala, não, pô, você confia em mim? Aí o cara, não, em você eu confio. Eu falei, então, cara, tem uma fonte boa do produto, é top, é de qualidade e tal. Confia que vai dar certo. Aí o cara fala, beleza, então. Na época não tinha Pix, então ele me dava o dinheiro em espécie, a gente usava nessa época, né? Me dava... Acredite ou não. Acredite ou não, aquele papel assim, sabe? Quadradinho assim. Entregou o dinheiro, e aí o que eu fazia? Eu treinava à noite, eu pegava esses R$80. No dia seguinte eu pegava aquela motinho, ia lá no centro, comprava por 50 e à noite entregava pro cara e uau! 80. Milagrosamente eu ganhava R$30, né? Eu costumo dizer que vendas é muito bom porque é o jeito mais democrático de você, tipo, ganhar o dinheiro. Porque comprou por 50 e vendeu por 80, você ganhou 30. Tipo,
É isso aí. Não precisa de nenhuma engenharia da NASA. E pro consumidor ainda tá ganhando, que tá E o economizando consumidor a tava vida. Tá ganhando. economizando. Exatamente, Ia lá buscar, é. E pra ele tava legal também. E nessa batida, eu fui indo. Em 2016, eu com a minha cabeça de tecnologia, falei, bom, pera lá. Eu já tinha alguns clientes, tinha uma galerinha ali que eu vendia, eu já percebi que o produto tinha aceitação do mercado, a galera gostava, tinha espaço, existia uma lacuna ali. Uma dor de quem não tinha muita grana, estava com orçamento curto, mas queria suplementar. Aí eu falei, vou colocar para vender na internet, em 2016. Na época, acho que o único grande canal que tinha era o Mercado Livre. Coloquei para vender no Mercado Livre em 2016. E aí, logo na sequência, começou a vir as primeiras vendas. Você tá no mercado desde 2016. Desde 2016. Na verdade, a conta acho que é 2015, mas em 2016 que a gente começou a vender de fato, né? E aí começaram a surgir as primeiras vendas. E o mais engraçado de tudo é que esse modelo de negócio é o mesmo modelo de negócio que a gente segue até hoje. Né? Claro, a gente aprimorou muito, né? Em questão de importação de matéria-prima, de fabricação, os canais de venda. Mas o modelo de negócios, ele é exatamente esse. A gente descobriu que se a gente pegasse o produto direto da fonte e vendesse ele direto para o consumidor final, a gente conseguia reduzir todos os intermediários que tem no meio, tanto bitributação quanto a margem de todo mundo que tem no meio, e oferecer um produto tão bom quanto, ou talvez até melhor do que o que tinha no mercado para o consumidor, só que com um valor justo. Um valor que o cara fala assim, cara, por esse preço aqui, eu não encontro nada igual. Legal. Porque a gente costuma falar, a gente não tem um produto mais barato de todos. Tem produto mais barato que o nosso. Mas, cara, não dá pra comparar. Não é a mesma coisa. Dentro da qualidade que a gente oferece, eu falo, um exemplo muito clássico que eu gosto de dar. Só pra lembrar dessa questão da qualidade, né? E a gente tá lá no grupo em conjunto, então toda hora que sai os testes, as pesquisas lá, né? Estão lá, né, nos top ali. Estão vocês lá, quer dizer, de qualidade e um monte, inclusive caindo, né? Às vezes vários. Famosa caindo, tal. Então, só para deixar aí o quanto que realmente é qualidade. Porque é fácil, né? Falar do filho. Meu filho é bonito, meu filho é bonito. Né? Mas lá toda vez a gente recebe os testes, então tá sempre liderando, né? Graças a Deus. Um exemplo muito clássico disso, que a gente gosta de usar, é a Zara. Porque vamos supor que essa jaqueta sua, vamos dizer que ela seja da Zara, certo? Quanto que custa uma jaqueta na Zara? Deve custar uns 300, 400 reais. É a mais barata de todas? Não. Você encontra uma por 150. Mas aquela que a Zara vende por 300, você fala assim, cara, essa jaqueta aqui vale 500, vale 600. Nesse preço aqui e nessa qualidade, não tem nada que compare. Porque a de 150 da Riachuelo, você olha do lado da Zara, você fala, não dá. Não tem como, a gente não tá comparando a mesma coisa. Então é exatamente o modelo que a gente tem na Soldiers. E a gente chama isso tudo de Excellence for Less, que é excelência acessível, excelência por menos. Então a gente vai te entregar o melhor produto possível dentro do melhor valor possível. Não vai ser mais barato muitas vezes, mas dentro daquela qualidade eu garanto que vai valer a pena. Quer dizer, vocês estruturaram o negócio, né? Que acho que o foco aqui que até hoje, né, da empresa, que é qualidade de um produto que entrega. Até porque vocês têm um produto que mexe com a saúde, quer dizer, claro, a preocupação é maior ainda. Importantíssimo. E o acesso, né? Sim. Rápido, em casa, com preço justo, né? Exatamente. E além disso, tem os canais que a gente vende, por serem canais online. Hoje em dia, você não vai sair de casa para comprar uma whey protein, cara. Ninguém vai sair de casa. Chega, não consegue estacionar. Esquece, né? Exatamente. Não, Malemar, se você estiver passando em algum lugar e comprar, pela sorte. Nem lembra. Mas normalmente, como é um produto de uso contínuo, você, o meu tá acabando. Você já pega o celular ali na hora, puf, e compra, entendeu? E hoje tem o que nós entrevistamos esses dias aqui no podcast, o Caio Camargo, que é um dos maiores especialistas de varejo do mundo, aparece no mundo inteiro, sobre tendência, e ele estava falando sobre Scroll Shopping. Scroll Shopping, que antes você precisava ir. Hoje você nem precisa ir, né? Porque com a audiência... Já tá aparecendo no celular. Exatamente. Ele te oferece, falando, né? Você não precisa mais ir. Você nem Aquilo te joga na sobre cara. É até uma invasão, né, o negócio. Isso que joga na tela sua ali, né? Então assim você lembra. É verdade, eu tô cansado. Pô, tô cansado. Creatina pra cansar, porque ajuda no... Não, se você ficar aqui, creatina, você vai sair daqui, vai aparecer Soldiers ali no seu, né? E a Fabi apareceu em que momento? Então, vamos avançar a história pra gente chegar na parte mais glamurosa Eu só preciso pegar um ponto, não perde esse, porque como você falou, senão eu volto Tá. aqui. Dos canais, rapidinho. Quais são os canais que você usa? Cara, né? Porque hoje a gente canal também é importantíssimo pra fazer isso aqui, né?
A gente tomou a decisão, primeiro, de não trabalhar com B2B. E nos chamaram de louco por conta disso. Os caras falaram, como assim? Todas as fábricas de suplemento praticamente trabalham no B2B. Por mais que ela também venda para o consumidor, mas o B2B é 70% normalmente dos Explica caras. pro pessoal, né, essa venda B2B, a diferença, o que é da sua pro B2B. Exato. A venda B2B que acontece no mercado normalmente é a fábrica, digamos que é a Soldiers, ela vai vender esse produto para um distribuidor. Esse distribuidor normalmente vai vender esse produto para um lojista. E esse lojista é o cara que vai pôr na internet. Esse é o padrão do mercado. Esse é o padrão do mercado. Ou na internet, ou numa loja. Ou numa loja tá... física, né? Esse normalmente é o padrão do mercado. Quando muito, em vez de ter dois no meio, normalmente tem um só. Então pode ter as duas situações. É um ou outro. Na Soldiers, o que a gente fez? A gente cortou esse cara do meio, tira ele e a gente, da fábrica, vende direto pro consumidor final. Sabe aquele jargão, né? Da fábrica direto pra sua casa? É exatamente isso. Porque isso não é comum no mercado de suplementação. As indústrias, elas não querem lidar com o consumidor final, porque o volume é muito grande, dá muito trabalho, os caras não sabem fazer, não sabem mexer na internet. O negócio da indústria é produzir e taca pau, entendeu? E bota um cara lá pra tirar os pedidos, quem quiser liga e vambora, entendeu? Um não representante... É foco, venda, né? Não, venda não é foco da venda, indústria, não é é produzir. E aí a gente nasceu na contramão disso tudo. Por isso que a gente é um pouco diferente da maioria das empresas que tem no mercado. Por isso que também a gente consegue o valor. Por isso que a gente consegue o valor. Porque daí a gente corta toda essa cadeia. Porque senão um preço, assim, por exemplo, uma barrinha que a gente venderia R$4, se colocasse toda essa cadeia... Para o cliente final seria uns R$10, mais ou menos. A gente fez uma... Se tivesse toda essa cadeia do lojista, do... Não, um exemplo. Isso que ela tá falando é verídico. A gente lançou uma barrinha ano passado, que é exatamente esse exemplo aí. E a gente fez uma conta de quanto que ficaria o produto se a gente vendesse ele num ponto de venda físico para o consumidor final, com uma margem padrão de mercado. E quanto que ia dar de margem pra gente, né? Então, versus o nosso site vendendo direto. Então, um exemplo dessa barrinha é... A gente vendendo no nosso site, naquele momento, a gente vendia ela pro consumidor por R$3,95. R$3,95. Preço excelente. Beleza. Pra gente vender ela num ponto de venda físico, numa loja de conveniência, digamos. Pra ela estar lá na loja de conveniência, ela custaria R$7,80. Caraca. E pra gente, como fabricante, a mesma margem. Quer dizer, pra ter a mesma margem, pra ter a mesma fazer margem. quase o compraria dobro. mais caro. O dobro. E quem que paga a conta? Claro, o cliente. O cliente. Claro. E nesse cálculo, em relação à margem, os custos que vocês têm para a cadeia que vocês precisam atender direto. Então, a parte de logística, a parte de atendimento ao cliente, a equipe maior para dar conta disso. Ainda assim, a margem... Ainda assim compensa. Ainda assim compensa. A gente consegue ter uma margem maior do que a indústria de forma geral. Ainda, e mesmo tendo toda essa estrutura. O pessoal não faz normalmente porque não tem expertise, não sabe fazer, ou porque é uma empresa que ela já nasceu nesse formato B2B, como que agora ela coloca um B2C com um preço melhor para o consumidor ali e mata todos os revendedores? E ali é o core. A gente já nasceu no digital, né? Então isso nos deu uma vantagem muito grande, assim. E hoje, o que vocês... quantos produtos vocês têm? Cara, a gente deve estar com uns 80 escalos, mais ou menos, ali. A gente vai lançando toda hora, né? Uns Alguma coisa nova, sabor novo. Deixa eu voltar pra história que a gente vai chegar na parte mais glamurosa, que é a parte da Fabi. A minha parte é a parte... parte mais glamurosa. Olha o que é ser casada com um vendedor. Vocês estão vendo? É daí pra pior. Galanteio atrás de galanteio. Não, que isso. E... Em 2017, seguindo aí a ordem cronológica, foi a primeira vez que eu olhei e falei assim, uau, tô ganhando dinheiro, sabe? Aquela coisa assim que você fala assim, começou a dar certo, glória a Deus, né? Esse sentimento é muito maravilha. Bom, né? Beleza. E junto com isso, aconteceu uma coisa que ela foi boa e ruim ao mesmo tempo. Mas eu tenho que contar esse fator porque ele foi um marco na história da Soldiers. 2017, minha irmã começou a me ajudar ali junto com a empresa, porque até então eu estava sozinho na loucura, correria. Minha irmã veio ajudar, contratamos uma funcionáriazinha, a gente já estava expandindo ali os horizontes. Equipe. Gostoso. E aí a gente, com aquele dinheirinho que a gente estava ganhando, um olhou para o outro e falou assim, vamos levar a mãe para os Estados Unidos? Assim, aí só um paralelo.
Minha mãe, de uma origem super, hiper, mega humilde, tipo, passava fome, tirava areia do rio, tipo, muito ruim mesmo. A gente nunca viveu isso, graças a Deus. Mas minha mãe, de uma família gigantesca, trocentos irmãos, ela Clássica viveu isso, exato. E aí a gente, quando viu essa possibilidade de poder oferecer pra ela algo que ela nunca nem tinha sonhado em ir pros Estados Unidos, ela ficou maravilhada. Isso ela... em 2017. 17. E aí a gente falou, meu, vamos levar, mãe, vamos levar pra Vegas, Califórnia, tal. Foi aquela loucura, Los Angeles. E aí, eu fui lá, tal, pesquisei, comprei tudo. Só que aí que tá o ponto. O que eu fiz pra comprar? Adivinha? Pegou o caixa da empresa. Palmas! Clássico. Palmas para mim! Peguei o caixa. Amanhã vem mais dinheiro. Não, É, cara, tá tudo tranquilo, certo. tá Tá ganhando dinheiro, Não, o negócio falei, tá dando certo. O que é? Falei, não, a gente nem precisa dessa grana tudo agora. Isso aí é. Cara, isso aqui Ctrl já... C, Ctrl V. É normal, né? Normal. Atire a primeira pedra, que não- um empreendedor que exatamente, nunca fez duvido. isso, velho. Você tava com o quê? Com 20? Cara, eu tinha, em 2017, eu tinha 24 anos. Não, você imagina, cara. 24 anos, Vida com uma graninha no difícil, com uma bolso. grana. Empreendedor velho de guerra querendo- faz isso, imagina. Falei, Se o cara, empreendedor velho de guerra faz isso, né? Agora é minha hora de brilhar, Exatamente. esquece. Fomos para os Estados Unidos, torramos dinheiro, tal, lindo, maravilhoso. E aí, obviamente, vocês devem imaginar que a conta disso um dia Ia chegar. chegou. A conta chegou, demorou para chegar porque era o fluxo de caixa, então não foi instantâneo, né? Ela foi chegando aos pouquinhos. Foi tal. faltando de pouquinho em pouquinho. Ela foi bater mesmo porque a gente foi no finalzinho de 2017. Ela foi bater em 2019, lá na frente, né? Mas aí, Cara, olha pause isso. na história. Então, eu cometi esse crime. Só que aí tem um lado bom. Você não pergunta, mas o que pode ter acontecido de bom com tudo isso, né? Minha mãe, ela faleceu em 2022. E essa viagem nos Estados Unidos foi a última oportunidade que a gente teve dela passear e viajar e ter um momento de família com saúde. Porque assim, ela viveu até 2022, mas em 2018, logo no começo de 18, ela descobriu que estava com câncer pela terceira vez. E aí foi uma vida de hospital infinita, sei, assim, sei, tipo, sei. sem parar, Até sabe? o couro cabeludo. E aí você fala, pô, hoje se eu pudesse sacar todo o caixa da Soldiers atual e fazer a mesma coisa se minha mãe tivesse viva, eu faria assim, sem nem pensar, Cara, eu tenho. Eu vou Vai cair. falar do livro de Vou novo. falar do livro, não tem como. Acho que é o livro que eu mais consegui vender. Devia ter comprado um link, né? Pegado um link pra ganhar como afiliado. Chama Morra Sem Nada. Eu já vi Cara, esse livro. Já. O desenho. Você tá falando a história e tem uma boa parte dos capítulos ele fala justamente sobre isso, né? Sim. Dos aprendizados, do gasto. Eu falei, cara, tem momentos que pessoas que você ama, que você vai. Você tá contando essa história, me bateu, eu falei, cara. Você não vai sair ganhando em tudo e no final você precisa estar no 0 a 0, né? Cara, não precisa exatamente. terminar no saldo positivo, né? É loucura. Porque eu conto essa história porque aí também contrabalanceia. Às vezes o empreendedor fala assim, nossa, mas meu Deus, eu cometi... Só que, cara, às vezes tem algo muito bom que acontece dentro de algo ruim. Lógico que além do aprendizado, essa experiência que a minha mãe, assim, ela ficou marcada. Minha mãe, ela falava pra Deus e o mundo que ela tinha ido pros Estados Unidos e que, cara, ela, tipo assim... Não, Ela, foi a viagem da vida, assim. ela não parava, ela não... viagem da vida dela. Unidos, e não sei o quê, e lalala, tipo assim, foi assim o máximo, e foi tipo eu, minha mãe e minha irmã, só. Foi tipo aquela viagem ali realmente de família mesmo. que a gente nunca mais teve a chance de fazer. Eu podia ter todo o dinheiro do mundo em 2022, só que ela não tava na cama, tipo, não tinha como. Enfim, voltamos para a história do empreendedor, porque esse marco ele é muito importante para mim. Em 2019, Chega a conta. começou a chegar assim a conta, só que aí o que aconteceu no começo de 2020? Pandemia. Pandemia. Beleza. E aí, voltando na história, só para conectar a parte dela, em 2017 a gente se conheceu, certo? Nesse momento que eu tava, Estados Unidos, minha mãe, lindo, não sei o que, dia... Ela me conheceu nesse momento, em 2017. Não, parênteses. Eu morando na Zélia, porque eu e ele ainda morava numa parte legal da Zélia. A minha Zé era um pouquinho melhor. Eu morava... Na região boa. Eu morava, tipo assim, Vila Prudente. Ah, Vai, Verdade. O quê, rapaz? vai. verdade. Final da Inhamela, de perto da Sapopemba. São Mateus, perto de São Mateus. E aí eu vendo tudo isso, eu falei, meu Deus do céu. Conhecido como a como Suíça que brasileira. Eu, eu falei, gente, como que eu vou dar conta, né? Porque daí ele tinha 2 empregos,
Tava no Tava momento. na loucura, eu trabalhava com TI junto. É que você não esqueceu dessa parte. Eu mas... não contei essa parte, mas durante um tempo da história, pra Conseguiu eu não emprego. tirar o dinheiro da empresa, eu recebi uma proposta pra voltar a trabalhar com TI muito boa. E aí foi quando minha irmã entrou, inclusive, porque eu falei, meu, vai tocando aí, que eu vou trabalhar na empresa e vamos botar dinheiro pra dentro da empresa e vamos fazer um negócio rodar. Então eu não precisava do dinheiro da empresa. Eu tinha o salário que eu ganhava, era um salário bom, eu conseguia me manter e aí a empresa a gente conseguiu fomentar mais rápido. Tá? E teve esse ponto também do Július aí, né? Não, mas aí eu vendo isso, falei, Jesus, ele é totalmente diferente, assim, eu tô aqui, ele tá lá. Trabalhando. Mas enfim. Mas aí vamos chegar na parte. A gente se conheceu em 2017, começamos a namorar. Enquanto isso, ela tava assistindo toda essa história, mas do lado de fora, namorado, né, meio que cada um no seu quadrado, ela vendo ali o negócio acontecendo, mas não interferia. Ela tinha o trabalho dela, que ela vai contar, enfim, mas era totalmente apartado. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, aí, assim, foi tudo ou nada pra gente. E aí, eu vou deixar ela contar, que ela conta melhor que eu. Bom, eu gosto de começar contando um pouquinho do meu currículo, breve. Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Já trabalhei de babá, já trabalhei de diarista, trabalhei em gráfica, caixa de açougue. Eu costumo dizer que, cara, até hoje, já fui caixa eu de açougue. descubro lugar que ela trabalhou. Até hoje. Até hoje. Porque às vezes ela... Mas você sabia que eu já trabalhei no escritório de advocacia? Eu, caramba. Aí outro dia ela... Sabia que eu trabalhei num açougue? Aí eu... Sabia que eu trabalhei na gráfica? Ela falou, caramba. Sabia que eu já costurei? Eu falo, mano, não é possível, velho. Já fez tudo. É verdade. Não, é porque minha mãe é costureira. Minha mãe é costureira até hoje. Não, mas assim, qualquer coisa que você perguntar, ela já fez, já. E tinha que se virar. Não, tinha que se virar, exatamente. Acabou. E eu sempre gostei de ter, tipo, meu dinheiro, eu sempre gostei de ser independente, então sempre trabalhei. Assim, minha mãe nunca me privou, com 16 fui trabalhar no escritório de advocacia, com 18... Falei pra você, né? Falei. Não, eu vou resumir, porque teve muita... Mas tudo isso me ajudou, porque que nem esse trabalho da gráfica, tudo, quando eu trabalhei um bom período, que a gente vai contar na história, na parte operacional, isso me ajudou muito. Até agilidade, pensamento rápido. Então, todas as minhas funções ali que eu passei serviu pra muita coisa, na verdade. E aí, em 2018, não. Quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade, me formei em administração em comércio exterior. Trabalhei também já com importação. Depois saí dessa área de importação, fui trabalhar, inventei de empreender também, mas eu era super nova, mesma idade do Yuri, assim, mais ou menos uns 20, 21 anos, quando eu me formei na faculdade, e aí fui fazer Herbalife. Sim. É antigo, sim, né, sim. gente? Quando a já gente tava no caminho. Mas quando a gente fala isso daí, a gente já entrega a idade, né? Herbalife. A gente já entrega a idade, porque geração 2000 ninguém conhece. Não sabe o que é Herbalife. Mas enfim, não deu certo. Depois voltei pro mercado. Quando eu conheci o Yuri, eu tava trabalhando com coaching. Tava vendendo alguns treinamentos para soluções corporativas. Treinamento de vendas, treinamento de liderança. Legal. Aí eu vendi essas soluções corporativas para in company. Vendedora. Dentro das empresas. Vendedora. E aí foi quando eu e o Yuri a gente se conheceu ali em 2017. E antes de eu entrar 100% para Soldiers, eu empreendi de novo, junto com a minha sogra. Porque minha sogra, o Yuri não contou, ela foi esteticista durante a vida toda, né? Então ela fazia sobrancelha, fazia drenagem, tudo. E aí, quando foi 2018, mais ou menos, ela me chamou para empreender junto com ela. Eu falei, sogra, o que eu vou fazer? Eu era CLT ainda, trabalhava com coaching, fazendo essas vendas e tudo mais. Ela falou, não, vem trabalhar comigo. E eu fui fazer um curso de extensão de cílios. Aí outra etapa que eu nunca imaginei. Cada hora é uma coisa, né? Você percebeu? E aí fui fazer extensão de cílios, me apaixonei também, porque eu me considero que eu me adapto, como fala? Como chama essa carreira mosaico, né? Carreira mosaico. Pra não falar, tipo, fez tudo, Severino. Pegou essa, né? Anotou Carreira aí. mosaico. Carreira. Gourmetizaram, fiz de tudo. Minha carreira foi modo mosaico. Gourmetizaram o Severino. Não, mas foi, um dia eu fui no podcast, e aí eu tava conversando com uma amiga, e ela falou, não, parou. Você vai falar agora que sua carreira é mosaico. Falei, fino. Gostei. E... Pera, onde que eu parei da história? Do extensão de cílios. A extensão de cílios, só que daí logo veio a pandemia. Eu e o Yuri, a gente ainda tava namorando.
E aí, minhas clientes já não queriam mais fazer cílios pra ficar em casa. E aí veio a baixa pra mim e a baixa pra Soldiers naquela época também. Também bateu E aí? naquela época, Sim, mesmo com o seu trabalho. Porque o E é pessoal doido, parou né? de diminuir Não, mas na eu academia. saí, não. eu É, saí, claro, parou de- eu saí em 2017, 17. final de 17 eu saí do trabalho. porque Verdade. Eu falei, não preciso mais, agora eu tô Então, de mas boa. mesmo, acho que é isso que o Flávio falou, né? Porque mesmo você já vindo nativo do digital, que foi uma coisa que, né, na pandemia, Já era um muita ponto gente fez o positivo. contrário. Mas no início não, Mas cara, ninguém- porque fechou a É, academia. que o Flávio Isso, falou, né? pararam de treinar, né? isso aí. Não, quando eu conheci o Yuri, deixa eu contextualizar que acho que ficou sem em pé mesmo. Quando eu conheci o Yuri em 2017, finalzinho de 17, ele tava com esses 2 empregos. Com a Soldiers e com o emprego dele que ele tinha conseguido. Só que ele tava bem no momento de decisão. E como a Soldiers já tava indo bem, que daí ele ia para os Estados Unidos, porque assim, a gente se conheceu na próxima semana, foi essa viagem dele. E aí... Aí foi o momento dele de decisão, porque daí a Soldiers já tava indo bem, ele falou, vou ficar só com a Bora. Soldiers. Então eu conheci ele bem nesse momento de decisão. Aí Sim, foi. sim. Só para fazer um comentário como é legal, né? Eu li um livro chamado Originais, Como os Inconformados Mudaram o Mundo. E lá ele cita um monte de gente, inclusive Microsoft, os donos do Google, Apple, sobre como que as pessoas falam, não, que o empreendedor ele queima o barco, vai para cima e tal. O que na verdade não é. Aqui a gente está na IKEA, por exemplo, se você for conversar com os meninos, pergunta para ele, cara, qual que é o perfil de investimento do empresário? Como que ele faz? Eu falo, cara, 99% renda fixa. O cara, ele Porque o risco arrisca já tá o na dia empresa, inteiro, velho, o risco o já tá dia na empresa. inteiro. E aí o que ele prova? A maioria, os caras do Google, eles davam, o Google já rodando, eles ainda davam aula porque eles tinham medo de não dar certo, porque o sonho deles, dos dois, era ser professor. O Steve Jobs, o Bill Gates. E aí tem um monte. Eles tinham 2 Tinha um plano empregos. B. Como assim? Ok, mas põe os dois. Eles tinham foram largando até o negócio. Caramba, eu tô me sentindo o Steve Jobs Steve Jobs. agora, hein? Então, é pra Ixi, mostrar vai pro precisar. pessoal, pra Caraca. tomar cuidado, que às vezes, né, escutam... Larga tudo, CLT não presta, esse Exato. negócio assim, É. pera Ó, lá. E 99% de quem fez isso, eu vi se ferrar. Porque é diferente o negócio de foco do que queimar tudo. Exatamente. Teve gente muito boa. O cara vai largar tudo. Calma. Não, cara, você tem que ser responsável. pelo amor de Exatamente, Deus, cara. só pra colocar um Só que ponto é assim, como- você paga o preço, né, por isso. Claro, Nessa época que ela me conhecia, imagina. Cargo era loucura horária. total, velho. Porque eu trabalhava na Vila Leopoldina, e eu morava na Zona Leste. Então, assim, pô, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 8, 9 da noite pra começar a trabalhar Olha lá, de novo. é foda. Tomava um banho, comia e Adianta. tome de novo. Adianta. Quando eu tinha feriado, final de semana e tal, era glória a Deus, porque agora eu vou criar os anúncios, vou sei o quê, eu vou ficar a horário de almoço, o pessoal, vou almoçar, falando, não, eu vou ficar aqui, pode ir lá, tá de boa, tá de boa. Eu, ó, Olha lá. pau de Se novo, lascando, entendeu? Exatamente. Pra ver que a história olha, tem pilares de negócio que não falha nunca, né? Essa questão de você não queimar, uma coisa você não tem nenhuma opção. Aí beleza, aí não é opção sua, porque só tem aquilo lá. Mas a outra, de fazer isso, né? Olha como a segunda dos desafios, então todo mundo, você vai passar por desafio muito grande, Muito. fica tranquilo, isso não é um azar seu, isso chama-se vida acontecendo, então vai acontecer, né? E depois essa segunda, essa terceira etapa que a gente vai falar aqui, que é sobre os aprendizados, Sim, né? sim. Porque assim, a força de vontade, o empenho, a quantidade de horas, ela te põe até um andar. Depois dali, né, Yuri, Babi, Tem você tem que, especialidade. tem que aumentar o Empresa portfólio grande, de conhecimento. problema Problema grande grande. também. Cara, que nós vamos falar A daqui a gente pouquinho. Você vai- quer fazer Mas Não vai, amor, vai nessa. desculpa. Eu vou tentar dar uma acelerada, mas é que agora que vai começar os perrengues. Mas, E aí, Vocês nem viram os perrengues. não, 2020 até começou. agora... Agora tá só alegria. Não, tava de boa. Porque daí, finalzinho de 2019, a Soldiers estava de mal a pior, cílio já não dava mais, e a gente olhou um pro outro, só namorava. E agora? O que a gente vai fazer? Aí, beleza. Guarda esse ponto. Finalzinho de dezembro de 2019 ainda, tive uma ocorrência em casa, fui expulsa de casa pelo meu padrasto. Uma ocorrência ótima. Uma ocorrência. Não, um problema técnico. Probleminha Até aqui ali. em casa, acabei de ser Aquelas coisinhas expulso de familiares. casa. Caso de família. Casa de família. E aí, fui expulsa de casa. Mas só que assim, hoje a gente conta, assim, de uma forma... Dá risada. Claro, Dá risada, é, né? imagina ser Mas só que expulso. assim... Trágico, Pelo velho. amor de Deus. Porque daí a gente tava mal das pernas, porque não era o momento também que a gente conseguiria se casar. recolocar no mercado, porque as empresas estavam dando home office pra todo mundo, Não, ou isso até é- cortando mesmo E a somar galera. pobreza com pobreza geralmente não dá certo. Zero Não, mais e, zero. e a gente tava endividado. Não era Detalhe. Não era zero, era Era menos. negativo. E a gente Já tava, tava, já tava. já tava. 2020 Porque daí, como a conta, né, de 2017 começou a chegar, então 2019
já começou Já a tinha quantos ficar... funcionários? Já aumentando. tinha quantos? Não, era só... Tinha 2. Tinha 2, era dois. pouco. Não, Era eu, a pouco. minha Só que tinha irmã e 2. Éramos em 4 total. Sim. E aí a gente conversou, falou, vamos largar tudo e vamos embora do Brasil. Como todo brasileiro, Vamos a gente Era pensa trabalhar lá. isso. American Dream. Desespero, não tem nada pra fazer o quê? Vamos ganhar em dólar. Nada aqui, nada lá. Melhor lá. Exatamente. Chorar em dólar que é melhor. Exatamente. Só que daí, nessa que a gente ia fazer isso, a gente ia entregar os pontos da Soldiers, assim. A gente não ia pra frente, porque daí a gente ia estar lá, ia trabalhar. Bom, o Yuri ia trabalhar de pedreiro, eu ia trabalhar de faxineira. A gente tinha 2 amigos que estavam morando lá, a gente não ia totalmente na loucura. Mas aí eu fui tirar o visto, a gente casou, fevereiro de 2020. Fui tirar o visto, o Yuri já tinha, meu visto foi negado. Pô, 2 semanas depois o consulado fechou. Aí a Não gente dava pra tava recorrer. endividado, Casado. sem casa e sem visto. E devendo. e devendo. Aí minha sogra olhou pra isso e falou, mora aqui, né? É a única... Não tinha muito o que Vai Deixar fazer fazer. o vocês quê? pra rua, né? Pelo menos não deixou pra rua. Pela então. segunda vez. Caraca. E aí a gente... Foi um ano que a gente teve muita resiliência também. Nós somos cristãos, então foi um momento de muita conexão com Deus também. O Yuri até conta da parte do pilar, eu vou deixar essa parte para ele falar. Porque a gente já era um momento que a gente já cuidava do corpo, a gente já cuidava da mente, a gente estava... não era época de podcast, mas tinha muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo gratuito. Então a gente estava buscando conhecimento ali, poxa, o que a gente vai Na fazer pandemia agora? Tinha muita live. Muita Grátis. live, grátis. tudo Tava conteúdo gratuito. disponível. Então, assim, já eram 2 coisas que a gente cuidava muito bem. Porque o corpo, a gente já tinha aquela... Tava no meio aquela, de negócio, aquela né? disciplina. E faltava o pilar espiritual. Então, foi... Depois você grande fala aí complemento. do Tá pilar. Depois você termina. Isso em 2020, essa parte. Isso em 2020. 2020, começo de 2020. A gente chegou no final do poço e aí pegamos uma escavadeira e cavamos cavamos. mais Tem uns 100 uma metros frase, pra baixo. a Lara Nesseruki que fala, o inferno tem subsolo. Ou Tem, uma, você frase- tem a frase dela é muito boa, exatamente. Tem problema. E aí, a Soldiers, nesse período, ela tava na casa da minha cunhada, da irmã do Yuri, emprestada. E bem nesse período, ela também pediu essa casa. Ai, Cara. tá vendo? Que tava o do nosso inferno estudo. tem subsolo. Caraca, Isso a gente dá cavou. piorada. Pelo amor de Tem, Deus. sempre pode. Sempre. Aí a empresa também não tinha onde enfiar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Nesse período foi bem assim. E aí a gente falou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer da vida, né? E a gente acabou que achou um local pra gente pôr a empresa, que eu apelidei, a gente apelidou de caverna. Era... Imagina. E lá a gente pagava o quê? Uns R$800, né? No fio do bigode, No fio porque do não bigode, tinha contrato de contrato, não gaveta, tinha nada. porque não tinha nem como... Era um amigo de um amigo, falou, mano, tem um imóvel que eu comecei a construir, mas não terminei, se não quiser, Põe lá. põe lá. E ficamos lá por um bom período, e aí foi um momento que a nossa conexão com Deus foi muito gigante, assim. Então, a gente fazia propósito, jejum, oração, e trabalhando. Porque daí, nessa época, eu iria fazer motoboy. Todos os custos que a gente poderia custear, a gente fazia. Então, assim, uma faxina era R$100 a diária. Não, R$100 no nosso bolso, eu ia lá e fazia. Aí, o motoboy também era R$10 por entrega. O Yuri tinha a motinha. Tinha a motinha lá. 125 Salvador Não, aqui, ó. e posso falar A uma coisa 125 só Salvadora. rapidinho? Hoje, quando a gente chegou aqui e entrou no prédio, eu olhei Ah, é e falei, verdade. eu já entreguei nesse prédio. Olha aqui. que legal. Caraca. Já entreguei Olha aqui. que legal, legal. cara. Falei pra moça, falei, põe aí meu RG. Pois lá já tinha cadastro, cara. Olha que interessante. Eu já entreguei aqui. A gente de- até tentou puxar a data, Eu falei, mas ela moça, falou que não... Vê de quando que é esse cadastro Ela aí só falou pra que era eu bater. antigo. Mas eu tenho certeza que eu já fiz uma entrega de motoboy aqui, cara. Que E é legal. muito legal você voltar numa condição diferente. Nossa. É, né? muito Eu legal, já cara. tive isso. Aí eu também. falei, caramba, assim, deu até uma... Enfim, só É. desculpa interromper. Ué, Não, que isso. né? Não, mas Só é, uma- mas é, o cara, é quadrinho, demais, só cara. pode deixar, pode deixar. É poder fazer... Não, quadrinho. Nada, é só transferir 1 milhão, tranquilo. É um quadrinho. Não, peraí. É um quadrinho de ouro. Mas é muito legal isso, né, cara? Essas histórias aí a gente vai meio esquecendo, né? É, Porque a gente esquece. sim. é tão, como você falou, é tão lutando dia após o outro que aí você vai, as coisas vão vindo, você vai, né? Você tá no olho furado. Não, Aí e você é esquece assim- de olhar pra trás. Mas é né? muito bom às vezes, olhar pro dia 1, né? É. Quando É você olha pro Mas dia hoje, 1. assim, até hoje, quando a gente vê a nossa fábrica em Cajamar, aquela estrutura gigante, assim, a gente fala, meu Deus, obrigada, porque
Nessa época a gente nem sonhava com isso. E qual que foi o game change? Como que foi dessa foi essa do virada? fundo do buraco? Eu vou contar o pilar, porque esse daí... Como que foi essa o pilar, alavanca? o pilar é legal. O day 1 disso, né? Então, exato. Pensa que a gente chegou nesse pior momento aí de todos e a gente se deu conta que nem a Fabi falou, né? O corpo a gente cuidava, a mente a gente estava estudando, procurando. Espiritual a gente não estava fazendo nada. Então, a analogia que eu faço é como se a nossa vida fosse um tripé, apoiado nesses 3 principais pilares da vida de qualquer pessoa. Se faltar saúde, ferrou. Se faltar saúde mental, ferrou também. Por que a gente negligencia a vida espiritual? Sim. E a gente estava fazendo isso. A gente falou assim, cara, a gente precisa se aprofundar nesse tema, a gente precisa se conectar. E assim, eu costumo dizer que é como se a gente tivesse ligado um eletrônico na tomada. Imagina que essa televisão estava desligada, a gente ligou ela na tomada. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente conectou nessa parte espiritual, é como se Deus falasse assim, vai por aqui. E a gente começou a fazer as coisas, trabalhando pra caramba, entregando, fazendo faxina. Só Pedido, que assim, produto, a gente fazia um esforço, sei lá, 10x, o resultado vinha 50x. Aí eu falei assim, caramba. Aí a gente fazia 30x, o resultado vinha 100x. Aí eu falava, meu Deus do céu. E aí começou o telefone tocar, e abrir porta, e a gente pegando tudo que dava pra fazer, entendendo que, cara, é isso que Deus tem pra gente. A gente achou que era ir para Estados Unidos, a gente achou que era um monte de outra coisa. E assim, é muito gostoso quando a gente consegue entender o propósito que Deus tem pra gente e a gente fala assim, não é o que eu quero, é o que tá planejado aqui. Se eu seguir o dele, vai ser muito melhor. Só faz o seu, né? Só faz o seu, exato. E o Steve Jobs fala, né, num discurso em Stanford, que ele vai falar para os formandos, ele diz isso, que a gente só consegue entender a nossa vida hoje conectando os pontos do passado. Exatamente. Olhando para frente não faz o menor sentido, olhando no presente, Não faz. o que é, como que pode, tudo que eu faço, honesto, isso, eu tô passando por tudo isso, negarem um visto. E aí, só que a hora que você conecta, isso só aconteceu graças àquilo, que só aconteceu graças àquele outro. Não, e parênteses, assim, todo esse período, assim, que a gente fala que foi uma fase bem difícil pra nós, durou mais ou menos uns 4 meses. Pra gente sair do negativo, tirar a empresa do local que a gente tava. Sim, começar a fazer outros negócios. Em 4 também. meses, a gente já tinha mais de uma empresa, fora a Soldiers. A gente comprou um apartamento, a gente tirou a empresa do lugar que tava, colocamos ela num lugar digno, melhor. quitamos todas as dívidas, trocamos de carro, tudo isso, vou dizer, menos de 6 meses. Aí como tudo, assim. explica? Trazendo pra vendas, imagina um flywheel. É isso. Foi, cara, um negócio É puxando isso. o outro, fazendo o Começou assim. E aí fazia assim, cara, e o telefone ligar e conectar com a pessoa e não sei o quê. E a gente, meu Deus, e contratar a gente e venda. E a gente acordava um dia, tinha 30 vendas, dormia no dia seguinte 100 vendas. Porque é online, né? Entraram e compraram. Aí no outro dia, 200. Aí eu falava, amor, a gente precisa entregar aqui 200 pedidos. Eu falava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos... Mas aí a minha agilidade da gráfica ajudou. Montar o processo. Exatamente. Rapidez, agilidade. A gente fazia tudo, né, nessa época. Tinha que fazer tudo, de A a Z. Né? Eu lembro que... Cara, chegar, fazer o pedido empacotado. Não, a gente ficava até, dependendo do dia, quando tinha full... Era até meia-noite, 1 hora. Quando tinha full pra mandar pro Mercado Livre, a gente pedia pizza e falava, gente, ó, hoje é full, né? Vocês sabem. Tipo, o dia da entrega. Até terminar. Até terminar, exatamente. E, cara, é difícil dizer assim, porque todo mundo pergunta onde que foi esse ponto, né? E pra gente é muito claro de onde foi esse ponto. Mas pra algumas pessoas pode parecer intangível. Então é muito importante a pessoa olhar pra própria vida e analisar se o que ela tá fazendo é na vontade própria, é o que ela acha que tem que fazer, ou será que ela viu se é aquilo que Deus tinha pra ela, sabe? Porque depois que a gente conectou, assim, a gente pode falar porque a nossa vida é a prova. O negócio foi assim, ó. Não, e a fé e todo esse propósito encontrou vocês trabalhando, né? Porque a gente não sempre. A gente critica muito uma frase que muita gente fala, que Já sei. dá o passo que Deus dá o chão.
Fala, tá, mas você deu um passo e não Como precisa você não nada, precisa olhar meu para filho. onde eu tô Não, andando, vai olhar. não preciso, posso Não. dar o passo que eu quiser, a hora que eu quiser, a velocidade que eu não. quiser, como se... né, ele joga, é uma Cara, Ou irresponsabilidade. então, responsabilidade. ou então aquela frase. Deu teve sorte. Essa sorte. Sorte tá trabalhando. Sempre me encontrou Sempre me trabalhando. encontrou É trabalhando. que as coisas naturais, né, que a gente tem que fazer, que é a nossa parte, cara, é acordar cedo, ir lá, entregar e vender lá. Isso é a coisa natural, né? É coisa tangível que tá no nosso alcance. Quando você faz o natural, Deus fala, o sobrenatural é comigo, tá? Sim. Exato. É comigo. Você não tenta fazer o papel contrário. Faz porque Deus também não vai te levantar do sofá e fazer você trabalhar. Cara, eu que sou um cara que é assim, ansioso, né? Isso acalma muito o coração, né? Porque você fala, porque na verdade toda parte da ansiedade tá no intangível. Sim. Toda, 100%. No que não tem controle, né? Não tem controle. E aí, como você não tem controle, quando não acontece um problema, aí não tem justificativa, e aí o cérebro ele procura alguma coisa, né? O cérebro é natural, que aí você começa a criar coisas, né? Assim, é um ciclo, Que nunca vão acontecer. É um flywheel horrível. E essa questão da fé, o que é muito, muito, que eu gosto muito, é que assim, se dá errado, se alguma coisa nesse percurso todo vem e acontece algo muito errado, a gente olha de um para quê e não por quê. Claro que naturalmente a primeira questionamento vem nisso, Sim, né? sim. Mas um episódio muito forte que a gente teve, que foi a perda de um bebê, né, na gestação, já tinha comemorado, contado pra família, tava naquele processo. E aí depois tive que tirar, era uma gravidez ectópica e tal, foi foi acho que um dos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí, aquele momento, primeiro é um baque. Poxa, eu sou tão boa, não faço mal pra ninguém. A gente faz isso, a gente ajuda. Por que tá acontecendo isso com a gente? Mas a hora que você respira e coloca na mão de Deus e fala, bom, se aconteceu comigo, isso tem um propósito, tem um motivo. E a gente conseguiu olhar pra isso, olhar com aprendizado, né? Passar, nós como casal nos fortalecemos e vemos um momento do fundo do poço numa condição em que a gente só tinha um ao outro. Eu não tinha como falar para um gestor, eu não tinha como culpar o mercado, não tinha como culpar nada, era a gente. E aí isso trouxe um outro patamar de relacionamento pra gente. Então vem muito do para quê e não do porquê, e da lamentação, e do xingar, e do esbravejar. Então isso é muito legal, né? E exatamente isso que você tá falando, foi exatamente com a gente nessa época. Os nossos amigos, assim... um pouco mais próximos, nessa época eles nem sabiam que a gente estava passando por nada disso. Tanto que hoje, quando a gente conta a história, eles falam, nossa, mas a gente via vocês às vezes no churrasco, eles falavam que estava tudo bem, porque é exatamente isso. Era eu e o Yuri. Tem que fazer. E... Conta pros outros. Não conta. Não sangra, então. Porque sempre vai ter um que vai, cara. poxa, né, vai tentar ajudar, e tem outro que vai falar, nossa, Mas tipo, ainda bem. Dos momentos difíceis também é muito verdade, porque a gente já passou por vários momentos difíceis, como vocês também, não nesse sentido, nível assim, mas na empresa e na vida pessoal. E é muito bom quando você tem um refúgio nesse momento de que tá tudo um caos, sabe? Que você consegue olhar e falar assim, tá bom, ok, a situação tá ruim, mas Deus continua no controle. Não é que ele saiu do controle. Tem um propósito nisso daqui e eu preciso aprender alguma coisa com isso daqui. Sempre antes de uma conquista muito grande, vem um desafio proporcional. É sempre assim. Porque Deus nunca vai te dar um acesso de algo que você não está preparado. Porque pensa assim, ó, vocês têm filhos. Você vai dar uma Ferrari na mão do seu filho? Ele vai se matar, não sabe nem ligar, não tem como. Agora, se ele estiver preparado um dia e você tiver condição, você não vai dar? A gente dá um passeio na Porsche do Yuri. A gente não dá essa Ele ideia, já porque daqui a pouco, quando for lá em casa lá, ele ele já vai cobrar, ele vai fazer, sabe começa. igual você paga pra dar a volta de carrinho? Ele vai cobrar, tem nos resorts, ele cobra. a gente- Lá entra, Telzinho, Entra aí. Esses 150 passe, reais. exato. Ele fala. Vamos rentabilizar tudo, Sim, né? opa! E Deus, ele trata a gente como filhos, né? Então, assim, ele sabe o que ele pode dar pra gente, que a gente não vai se matar. E a hora que a gente tá preparado pra receber. Então, assim, quando vem esses desafios muito grandes, a gente olha pro entendi, beleza, tem alguma coisa muito grande que vai acontecer e a gente precisa aprender com esse desafio pra acessar algo novo. É um degrau que a gente tá subindo. E E desculpa, Fabi. Não, é que eu lembrei, teve um fato que, assim, um pouco mais tangível, que dá pra gente falar também.
acho que 2021, mais ou menos, teve uma falta muito grande de creatina no mercado. Então, nesse período, um fato muito importante também, essa parte ainda quem cuidava era o Yuri, de relacionamento com fornecedor e tudo mais. Até hoje a gente ainda tem relacionamento com esse fornecedor em específico, mas com vários outros. Assim, a gente sempre teve bom relacionamento desde o dia 1. E como teve essa falta muito grande no mercado, era uma época que os fornecedores, eles escolhiam para os clientes que eles iam vender. Era para Pouco quase produto tudo. pra muita gente. Medicamentos era muito, eu atendi muita empresa. carro, Eles né? tudo. Eles faziam a gestão de quem ia receber, né? Exatamente. Não tinha mais E aí foi um momento que o mercado estava muito em falta da creatina e graças ao bom relacionamento, a gente estava nessa lista. Então, nesse momento, a gente também ganhou muito mercado. Então, isso ajudou muito a gente em questão de vendas, faturamento. Mas assim, são coisas intangíveis, Sim. né? Não tem. Tá. A gente nessa tava lá linha. e, É um tipo, momento. pá, aconteceu, né? Mas é muito doido. Eu tava anotando vários pontos aqui, né? Como a vida é sensacional, né? Você vê, o primeiro, de não conseguir emprego. Porque talvez se tivesse conseguido emprego facilmente logo que você tivesse... Cara, né, se o eu perdido. tivesse conseguido um Talvez- empreguinho, eu tava Não é? feliz. Na Então- EQI, É isso aí. eu É tava aqui até hoje. Fazendo aqui no ponto. Ó, é o segundo, o visto. Eu falei, cara, aí você olha, sido. tudo isso aqui é completamente intangível, né? É intangível. Exato. Não, você imagina E- a gente pensando... a gente não sabe de nada. Cara, e você Não, acredita que né? no Nesse ano passado a gente foi para os Estados Unidos visitar esse casal de amigos? Hoje eles já estão muito mais de boa, assim. Sim. Mas, cara, na época, a gente olhou assim, chegou lá, a cidade, tipo, o lugar que eles estavam e tal. E era como se Deus falasse assim: era isso aí que você queria? Não menosprezando, tá? Sim, mas é era- uma... sim, Exato. sim, Mas sim. assim, Fora tipo qual assim, a chance de alavancar. Era É. isso que você queria? Eu tinha outra coisa pra você. Isso aqui é pra eles. Isso aqui não é pra você. É, Sabe? E cada um tem seu plano. Exato, foi muito É. nítido, Doido, assim. Eu falei, nossa, né? A Tipo. gente passou por algo, não na mesma proporção, mas muito mas semelhante. foi algo muito muito semelhante. marcante. De sonhar sonhar ir pra lá. menor do que a gente foi capaz de Muito, alcançar sim. hoje. É, né? não, Por a um nossa momento, fábrica é isso. É. A nossa fábrica é exatamente isso. O dia que vocês forem lá, vocês precisam ir. Inclusive, eu já te Vamos chamei aqui. pra você. Você faltou. Mas falei pra eles irem na planta 1 e na planta 2. pra pra ver o conhecer. impacto. Cara, quando a gente entra lá, a gente fala assim, meu Deus, é aquele lugar que você não sabe nem quem que é o dono. Aquele vídeo seu do carrinho. sabe? É um negócio absurdo. Bizarro, assim. né? E essa virada, vocês tiveram estratégias intencionais para ir alavancando Sim, aí e teve. crescendo. Aí como chegou num patamar Sim. diferenciado? Aí como uma aí empresa vou chegar sólida. uma parte que ele vai gostar bastante. Ah, é verdade. 2020 aconteceu tudo isso, beleza. Olha lá, A gente ele já- começou. Até arrumou a blusa. Começou a se estruturar e tal. 2021 a gente continuou crescendo, mas pedalando ali naquela loucura, né? Correndo atrás do rabo o tempo todo. Em 2022, a gente teve o melhor problema da nossa vida, que é vender muito. Chegou em 2022, assim, começou a vender demais, a gente não conseguia entregar, a gente tava, tipo, na loucura máxima. E aí, por quê? Até então, a gente tava focado só em vender. Que é Venda, a primeira etapa da empresa Só que que tá aí montando. tava faltando gestão, né? Uf. Tava faltando gestão. Porque o pessoal fala, então só vende? Não, no começo você só vende. Exatamente. Depois a gestão vai bater na porta e fala, oi, tudo bem? Esqueceu de mim? E aí, nesse momento, eu, cara, arrancando os cabelos lá, desesperado. Com mais ou menos, acho que uns 10 funcionários já nessa época. Já uns 10 funcionários, o pau comendo solto. Aí a Fabi, amor, você precisa de ajuda. Aí eu falei, não precisa de ajuda do quê? Vambora. Aí ela, não, mas eu vi na internet aqui. Eu falei, ih! Não, Lá para de vem. na internet. O que esses caras da internet entendem de empreender? O cara não entende nada. Ele é empreendedor de palco. Eles não mais estão um- na vida né? real. Para! Vão pra lá e eles vão se abraçar, Não, vão ficar se deixa, abraçando, fazendo fala, massagem não. no outro. Ela, não, amor, eu vi um curso que é muito bom, não sei o que, tal. Eu falei, beleza, vai lá, faz lá. Então, o curso, né? Aí, beleza, foi indo. Aí, no fechamento da venda, ela muito esperta, falou, não, amor, participa comigo da call com o vendedor e tal. Eu falei, tá bom. Participei e que curso que era? Sales Club. Club. Sales Club. Aí o cara soltou essa pra mim. Falou assim, então, a gente tem um modelo que é o Experience, que é um dia antes e tal. E nesse ano,
a gente vai visitar o Guilherme Benchimol na XP, mas assim, as vagas acabaram. Eu falei, não, para tudo. Eu falei, se você não conseguir uma vaga do Guilherme Benchimol, eu não vou. Olha, eu tenho que... Então vê com quem você tiver que ver, liga pra quem você tiver que ligar, arruma mais uma Gatilho vaga. de exceção. E, cara, arruma mais uma vaga, exato, arruma mais uma vaga que eu vou. Aí ele, não, beleza, então, né? Aí ele foi lá e arrumou e assim, foi top, né? E aí eu lembro que era pra ela ir, até então, mesmo assim, era pra ela ir. Não. Chegou nesse dia que a gente tava ali com o vendedor e depois desligou, eu falei, então, amor, ela... mas é pra você ir. Eu falei, mas como assim? Você fez todo o negócio pra eu ir? Mas não, eu pedi pra ele ir porque eu tava fazendo... Era um momento que eu ainda fazia vendas, pedido. Então eu falei, você vai, estuda e eu cuido aqui. Foi isso. Ela, não, você fala mais, você vai lá você. Aí eu falei, caramba, me enfiou na cilada, velho. Pô, 3 dias aqui no Sheraton. Era o Sheraton. Caramba. Verdade. Aí pauleira. Conta o primeiro dia. Aí primeiro dia, Guilherme Benchimol. Aí eu voltei e falei, irmão, pelo amor de Deus, eu tô brincando. De ter empresa. Eu tô brincando. Tem uma transcrição da conversa até hoje. Salva as notas, né? E uma coisa que ele falou que me marcou muito, que até hoje eu uso essa frase, mas eu dou o crédito pra ele, é, cara, pega a fruta que tá baixa. A gente tem a mania de querer pegar que tá lá em cima, que é mais pomposa, mais bonita. Só que assim, a árvore tá lotada fácil. De coisa fácil. Essa de baixo tá fácil, né? Acho que às vezes cai até no chão e a gente deixa apodrecer e não pega. É o lead que você tava falando lá. O cara negócio que erguendo a mão. Exato. Mas a gente quer pôr a escada pra pegar o que tá lá em cima. E, cara, isso aí pra mim foi, assim, surreal. Beleza, esse foi o primeiro, só pra começar, a gente foi lá, você tava, né, nesse dia, Guilherme Benchimol, pouca gente, né? Depois a gente saiu, né, pra jantar. Umas 20 pessoas, não era? Era o limite. Deu pra conversar, deu pra perguntar, assim, eu falei, cara... Depois saiu pra jantar alguma coisa? Foi muito legal. Aí, dia seguinte, tome, né, daquele jeito. Daí veio você, daí veio o Léo, aí veio só paulada. Cara, eu cheguei em casa depois, assim, com a cabeça desse tamanho. Eu falei, amor, a gente tá brincando de empresa. Não tem condição, assim. É tacar uma bomba e fazer tudo de novo. Aí aquela cara que a gente faz, nós mulheres. Não, eu não avisei. Só que aí detalhe. Só que aí detalhe. Eu finjo que eu falar. Cheguei em casa e falei assim, então, e ela, mas e aí? Eu falei, comprei a mentoria. Não tem condições. Fechei o Elite. Eu preciso, não vai ser 3 dias que eu vou conseguir revolucionar. Eu preciso estar mais perto, preciso aprender mais, eu preciso... Ela, nossa, amor, mas quanto que foi isso aí? Daí eu falei o preço pra ela, meu Deus do céu, tal, a gente não tem esse dinheiro. Eu falei, não, mas eu parcelei lá e vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, eu preciso aprender e tal. E, cara, olha como foi engraçado, porque isso foi na metade de 2022, né? E aí, pô, comecei a frequentar ali aquele ambiente, foi o primeiro ambiente de networking que eu comecei a frequentar e conhecer as pessoas e conectar, e aquela coisa toda que a gente sabe. E aí eu lembro que no final do ano começou até a conversa de fazer planejamento estratégico, né? Lembro. Todo ano tem isso daí, pô, planejamento estratégico, aí beleza. Aí trouxemos isso pra casa, falei, amor, precisamos fazer planejamento estratégico. Aí sentamos todo mundo e pai, começamos lá e não sei o quê. E aí, a maior loucura de todas, a gente desenhou um planejamento estratégico pra 2023, tá? Pra crescer 800%. No papel. Cara, essa eu não sabia. Vamos crescer 800% no papel. A gente colocou isso. E aí eu lembro que na época a gente até mandava pro pessoal validar, o pessoal não tava entendendo o que a gente tava fazendo. Os caras, tipo, não, mas não sei o quê, lá, o Luciano, lá, os caras não estavam entendendo 800, nada. Né? Calma, Não, cara, a gente já tinha entendido, aí falou, cara, só precisava acertar isso daqui, que era a gestão ali, né? A gente tava muito na loucura, precisava acertar alguns ponteiros, não era só vender. E aí, cara, a gente colocou esse planejamento estratégico em 2023 de 800%. A gente cresceu 1.050%. Até esse número aí tá um pouco... Tá desatualizado então. Olha só. A gente cresceu 1.050%. A gente saiu de um faturamento de 12 milhões, 12, 13 ali, ano, que era 1 milhão por mês, para 150 no ano, em 2023. Então, assim, foi um negócio... absurdo. E além do faturamento, a gente ganhou vários prêmios. A gente saiu na Exame, saiu na Forbes. Entramos na Black Friday da Amazon e ficamos entre os 10 produtos. Foi o 8º mais vendido de todas as categorias, de tudo.
Só tinha empresa multinacional, era a única empresa brasileira nesse meio. A gente vendeu mais do que o iPhone nesse ano na Black Friday. Caraca. Foi assim, Caraca. surreal. As empresas estavam na frente, era produtos da própria Amazon, Sony com PlayStation, Unilever, Samsung, esses caras aí. E aí Creatina Soldiers, depois iPhone e acho que era maionese Heinz. Então, assim, cara, foi um ano pra gente, assim, Que legal. de romper, realmente. Foi o ano que a gente Foi realmente emergiu pro mundo. arrumou a casa, né? Arrumou a casa. E o que é muito legal, porque muitas empresas passam por isso, faz parte de ter que arrumar a casa e segurar o crescimento, ou às vezes até dar um Vocês passo para conseguiram, trás. né? Vocês conseguiram arrumar a casa e alavancar crescer. no mesmo ano, né? Porque muitas vezes ainda é uma É, coisa que você leva vai um levando, tempo. mas... Porque era esses ponteiros que precisavam ser ajustados. Só E que a era- gente não tava olhando pra isso Não. antes. Então, quando a gente olhou, aí... E o que especificamente nesse planejamento estratégico foi um profissional que vocês trouxeram? Foi uma área? Teve algum ponto que você falou, cara, isso daqui foi... Cara, claro que é o conjunto, sim, a gente sim, sabe, sim, né? sim. Mas teve algum ponto que falou, cara, isso daqui foi um outro que ajudou a dividir água Sabe ali. uma coisa que a gente tem como cultura interna, assim, toda vez que chega no planejamento estratégico, não tem ninguém que sabe da empresa mais do que a gente, Ninguém. cara. Eu não vou contratar alguém pra ficar fazendo Ninguém. as perguntas pra eu mesmo responder e pôr no isso aí. papel. Eu já sei como que faz. Com todo respeito. Já fiz até agora, né? Eu já fiz até agora. Não que um profissional não possa dar dicas, mas ele simplesmente vai me perguntar as informações pra eu mesmo responder e pôr lá. E a gente falou assim, cara, não faz sentido a gente contratar Você estava alguém. num grupo que teve a metodologia. Vamos ensinou, sentar, exato. né? Você A gente aprendeu já a sabe como metodologia. fazer aqui. Vamos sentar no brainstorm e vamos colocar isso no papel, né? A gente usou como régua primeiro o último trimestre de 2022. A gente usou como régua, porque a gente já estava crescendo muito. Cara, de julho de 22, quando a gente participou do evento do Sales Club pro final do ano, a gente já estava crescendo muito. E aí, nos últimos meses, em novembro era Black Friday. Estouramos de vender. Em dezembro, a gente vendeu mais do que novembro. Aí eu falei, opa, Nossa, tem uma que tendência legal. aqui de alta. O negócio aqui tem uma oportunidade, a gente tá acertando. Vamos acelerar mais. E a gente desenhou isso no papel baseado já num crescimento projetado. É tipo o IPO. Você já eu tava com 5 lojas pensando em 100 lojas, entendeu? Minha cabeça já tava lá na frente. E a gente fez esse planejamento. E aí, uma outra coisa que também, assim, foi game change pra gente, que eu aprendi lá no Sales Club. Saí de lá e falei, eu preciso contratar uma pessoa de gente de gestão. Eu preciso contratar o meio campo do time. Eu tô jogando com a defesa e com o ataque e não tem ninguém no meio campo. Eu preciso contratar o meio campo. E aí a gente, ficou batendo a cabeça, falando, caramba, quem que a gente vai contratar e tal. E aí a gente acabou trazendo um amigo meu, cara, das antigas, assim, que fez faculdade comigo e trabalhava no Santander 10 anos. E eu, cara, chavequei ele quase um ano pra ele sair do Santander. E vir pra... Trabalhava com governança, era o cara ideal, bom de relacionamento, segue processo, organizado. Conhece a metodologia de uma grande Conhece, empresa. exato. É, eu falei, meu, faz é diferença. ele. E um cara de confiança. Eu conheço ele desde os 15 anos, assim. Um cara que, você pode dar a senha do banco pra ele. Legal. E aí a gente colocou ele lá e ele aceitou o desafio. Fiquei chavecando, ele aceitou o desafio. Só que ele falou, cara, beleza, tal, eu acredito em você, acredito no projeto, mas eu não entendo nada de suplemento nem nada de fábrica. Eu falei, fica tranquilo que isso daí a gente vai desenrolar, eu vou te ensinar. E hoje ele é nosso diretor-geral, já até subiu dessa cadeira aí. legal. Que legal. É o cara que, assim, que faz todo operacional pra gente dentro da empresa. A gente tem orgulho em dizer que a gente não faz nada operacional hoje. Zero operacional. Zero. Tudo que é operacional, Que legal. quando o Pinga falou, mano, isso aqui é com você, né? Ele falou, não, deixa comigo. Não, né? tem coisa que a gente nem sabe. Tem, assim, 80% Muita dos coisa. problemas ele resolve, a gente nem sabe. Os 20 que ele traz, ele traz. Resolvido Temos um já. problema, alguns já resolvi, e outros temos um problema, temos o caminho A, o B e o C. Eu acho, inclusive, que a gente tem que ir no C. Mas tá aí os três aqui, Isso é o você sonho vê. de qualquer empreendedor Entendeu? na vida. A ter gente um tem profissional a gente assim. tem esse profissional e Isso Graças a Deus. isso pra gente, assim... Qual é o nome? Qual é o nome? Vocês conhecem Brincadeira, ele, já brincadeira. levei ele lá. Enchendo o saco, não. Já levei. E isso pra gente foi uma coisa Tem já um negócio aqui. que mudou o jogo. Assim que terminar. É o tamanho da anotação. Essa é aqui a vai- grande. A Não, mas reunião isso vai torar. mudou o depois. jogo pra gente, assim, É. essas duas coisas, né? Se eu pudesse elencar, assim, as coisas principais, Que foi legal. trazer esse profissional,
Porque aí aconteceu muita coisa de bom com a vinda dele, né? Porque ele aprendeu rápido, começou ali e tal. E aí a gente passou a ser o bonzinho na empresa, ele passou a ser o chato com todo mundo. A gente criou um filtro gigantesco onde a gente respeita a autoridade dele e ele respeita a nossa autoridade. Então, se eu quero falar com um cara, um líder lá de baixo da produção, eu não falo direto, eu falo pra ele. Então, levo pra ele, ele leva pro cara e ele devolve e tal. Só que a gente centralizou, a gente começou a tirar férias. Em 2022 a gente já tirou férias, a gente foi pra Grécia lá. Hoje em dia a gente tira férias e o cara tá lá e, cara, resolve o negócio. Porque aí vocês conseguem focar no core de vocês, né? De trazer novos negócios, não tá imerso na operação. Pensar na empresa daqui 2 anos. E ele fala isso. Essa é a função. Ele fala isso. Ele fala, cara, se vocês ficar aqui, assim, eu preciso que vocês pensem lá na frente. Aí a gente fala, vambora. E é o que acontece. E é o que acontece. Ele fala, eu quero ver vocês fora. A gente também não tinha redes sociais, nada. Ele também enchia o saco. Não, vocês têm que estar lá, não sei o quê, tem que estar no podcast, tem que estar, não sei o quê. Enchia o saco. Esse movimento foi importantíssimo, né? E a gente entrevistou várias pessoas de grandes empresas até agora, grandes nomes. E todos vêm com a função do CEO, do fundador, né, enfim, né, do mais alto escalão da empresa. É o olhar estratégico e ser guardião da cultura, ponto. Sim. Exatamente. Né? Porque uma vez que você consegue fazer isso, isso que mantém, isso que mantém o negócio vivo. Casal, né? Que complementa, né? Isso é bom pra porque cada um faz uma parte e eu não sou boa no que o Yuri faz, como ele também não é bom no que eu faço. Então é identificar o que cada um é bom e deixar tocar. Claro que é bom de rotina e ritual. Então, a Fabi também, essa parte de cultura aí, né? E agora, o Thiago falou uma frase que eu gostei. Isso que é o bom de empreender em casal. E agora vamos inverter a frase. O que é desafiador de empreender em casal? É parar de falar de trabalho, às vezes. Às vezes tá de férias. Às vezes tá de férias. E identificar alguma oportunidade. Aconteceu agora, a gente tava no Japão. Aí ficamos sabendo que uma pessoa ia ser mandada embora. E era uma pessoa que aos nossos olhos parecia ser boa. Né? E aí eu fiquei sabendo, falei pra ela como guardiã do RH e da cultura. Parei tudo. Cara, era 10 horas da noite no Japão. Ligou na hora pra coordenadora de RH. Pode falar? Pode. Não, vamos fazer um meeting aqui. Por que vai mandar o fulano embora? Aí ela explicou. Não, isso. Beleza. Entendi. Então tá tudo bem. Então vamos mandar o fulano embora, assim. E aí eu fico, pô, mas agora não. Deixa os caras resolver lá e tal. Então, esse eu acho que é um desafio. Mas igualzinho eu falava. Eu acho que assim, é impossível a gente... O pessoal fala, tem que dividir o trabalho de casa. Não existe. É o mesmo ser humano. É o mesmo ser humano. Mas às vezes a gente tem que falar, amor, vamos parar de falar aqui? Existe um ritual, rotina pra também isso, né? Eu acho importante. A gente chega em casa e fala, não, agora chega. Não, assim... Vocês não estão falando, mas tá na cabeça de cada um ali, né? Não dá pra separar. É bem difícil de separar, mas a gente, acho que, bom, desde 2020, 2020, que a gente tá nessa rotina, eu percebo muito que virou meio que automático. Por exemplo, a gente sai da empresa, nem todos os dias, porque a minha agenda é diferente da do Yuri, nem sempre a gente consegue casar as duas agendas, mas quando a gente tá junto, a gente vai no carro falando de trabalho, chega em casa, aí já tem aquela quebra porque a gente recebe com os nossos cachorrinhos, aí já dá aquela quebra naquele assunto, e aí a gente até que consegue conter um pouco. Aí toma banho, vai jantar, aí vai ver o Netflix, aí a gente para um pouco. Mas depende do dia, tem dias que a gente sabe que tem alguns probleminhas pra gente resolver. Mas assim, no mais, dentro da nossa rotina, quando a gente chega em casa, a gente tenta dar uma cessada aí nos assuntos. E quando tem desacordos, né? Algo que desalinha aí. Aí a gente, lógico que discute, mas eu costumo dizer que discute, só que quando decide, aí tem que ser aquilo, né? Só que aí também vai naquela, pô, se é uma coisa que ela tá acostumada a cuidar, se é uma coisa que, né, vamos por aquele funcionário que ela não quisesse mandar embora, eu não ia chegar lá e interferir, entendeu? Você acha que tem que fazer? Beleza, né? É tipo meio que assim, confia em mim. Sim. E ao contrário, às vezes eu também falo, amor, eu já tava com essa estratégia aqui, isso aqui é uma coisa assim, assim, assada. Eu não tô te falando porque é uma coisa de longo prazo, já poderia acontecer esses problemas aqui no meio, mas confia em mim que tá sob controle. Entendeu? Mas eu acho que o que ajuda mesmo é isso. É identificar o que cada um faz de melhor e deixar cada um na sua caixinha ali. Porque senão vai dar conflito. Então, no começo era assim.
um papotava na coisa do outro, e até essa- chegou um momento que a gente amadureceu e entendeu Maturidade. que a gente precisaria, tipo, não, você vai Sim. cuidar disso, eu vou cuidar disso. É dividir pra conquistar. É tipo isso. E tanto que a maioria dos dias, as nossas agendas, elas são assim, ó. Tipo, uma pra cada lado. Às vezes a gente passa uma semana que nem se vê durante o dia. Realmente só vê à noite. Porque um vai pra um lado, outro vai pro outro. Não, vou resolver isso, vou resolver aquilo. Não, a gente tá com uma planta em São Paulo, outra em Cajamar. Tem dia, não, eu vou lá em São Paulo hoje pra dar um hello pra galera e tal. Às vezes eu que vou, porque a gente precisa sempre estar indo lá, só que é longe, às vezes demora 3 horas pra chegar, então, hoje você vai, hoje eu vou. E a gente vai se organizando, hoje eu vou almoçar com o fornecedor, não, hoje eu preciso fazer uma reunião. E a gente vai dividindo, né? A gente tem um adicional extra de desafio, é que o Thiago viaja muito, né? Então, a hora que ele chega, tem um mix de saudade, tem um mix de problema. 2 crianças querendo, e eu tendo resolver coisas da empresa que eu dependo dele. E aquele tipo de coisa, ainda mais no nosso perfil, senta aqui que eu preciso falar com você sobre Tipo, esse não tem assunto. como, você tá Não angustiada fora. pra... Porque às vezes 7 eu tô... dias fora direto. E aí ele fica, puta, eu acabei de chegar em casa, mas eu tenho... Tipo, me dá um time Dá 10 aí, minutos vai. só. É porque vai resolvendo os outros, né? A palestra é um negócio, mas O mundo entre continua, a né? viagem, você tá resolvendo Sim. problema de turismo. A gente tem vários negócios, né? o Cada um tempo. quer. Então, o financeiro de um quer o tempo com você. Né? O sócio de sócio um do quer outro, o tempo com você. Só que para ele tá sendo aquele problema. Por você E a mais priori- um do bolo do. E a prioridade tem que ser a esposa, né? É. Senão eu Claro, não ouvi ela tem razão, primeiro, amiga, quer dizer, aí... você quer- tá bom, então vamos a lá. gente tem feito esse exercício, e principalmente colocar agenda para as coisas, que a gente falou agora, né? A gente vai fazendo adaptações ao longo do tempo. A nova é essa. Vamos ter agenda para falar. A gente precisa ter um horário na semana para falar do assunto da empresa, mesmo que escape em Cada outros um momentos. toca, mas tem que ter Mas uma se eu agenda não tiver de... uma agenda para discutir com você, nem que você estiver viajando e a gente coloque e faça um meeting, mas eu preciso ter Deve ser agenda. engraçado, né? Fazer um meeting. A gente nunca fez, né? já fizeram, gente, já? muito, Já, muito. Sério, acho que a gente muito. nunca Inclusive fez. É que a gente à não noite. viaja tanto. É. Quando viaja Não junto. tô em casa, não, pra mim é normal. Inclusive à Faz. noite, né? Caramba. Liga lá e vai. Fala, conversa No aí, hotel? bora. No hotel, a hora que chega, a hora que tava, cara, beleza, preciso falar com você. Ele Você falou, faz os temas, Aí ele vai. traz os temas. já tópico. traz Tic, tópico tic, aí tic, pra tic. resolver pra gente não Aí ficar. Sim. check, à beleza. noite. E aí, agora como que vamos tá? pro- E aí, as aí, crianças, como é que tá? não sei o quê. Aí E fica- a obra? Não, várias vezes dá 2 horas de A gente nem ligação. fala mais da obra, né? Na Dá até obra, tristeza, a né? obra a gente Entrega não pra conta. Deus já. A obra a gente não vai que conta. vai. Deixa pra lá. Mas isso acontece. Aí fica 2 horas de meeting, porque é 40 Não para, né? Não, e só vou fechar a loucura de todas, que aí em 2024, no ano passado, a gente também tranquilamente sentou e falou, vamos crescer 100%. Do ano, do ano 2023. anterior. Quem já Do tinha 2050. crescido 1050. Exatamente, Mais a gente 100. cresceu mais 100% em cima, e aí a gente bateu 250 milhões em 2024, cara. Então, assim, foi a loucura benção, da loucura, mas a gente já entendeu que como coisa que o game boa. funcionava, né? Foi. Então, a gente falou, não, vai dar e vambora, né? Qual é a Então, meta esse ano? A meta esse ano é segredo, eu conto depois. Então, aí, ó. Deixa pro E próximo acho que podcast. É impossível não tocar no tema da polêmica que foi, que, né, aquela história, né? Foi fantástico. Quem sofre algum tipo de exposição, cancelamento, o nome que quiserem dar, e souber surfar a onda e, obviamente, aguentar o baque, depois vem numa Sim, aceleração sim. maior. Mas, resumidamente, o que O que foi aconteceu? e qual o desfecho. Porque isso é muito interessante. Quando a gente começa a pesquisar vocês para o podcast, para saber a história e chegar nisso, obviamente o algoritmo começa a trazer. Claro. E eu falei, trouxe inúmeras vezes. Olha o cuidado, gente, o recorte. O risco, para mim, hoje, o maior risco da internet é se ater aos recortes da vida das pessoas. Sim. Porque, para mim, trouxe todos os recortes negativos. E eu falei, eu sei o final, o desfecho. Sim. Olha o algoritmo, Falamos que muito, né? absurdo. É. Eu tava pesquisando coisas positivas, vendo o Sim. recorte. Mesmo assim, Os porque recortes- O que a notícia aconteceu, boa ela é. não reverbera Não. como a notícia Não. boa, Não. né? Jamais, jamais. Mas um aprendizado assim que a gente teve muito grande em tudo isso, e no início a gente passou por todas as fases, né? Conta pra quem não sabe resumir do que aconteceu o aí. que- A gente começou a ser acusado da noite pro dia de algo que a gente nem sabia o que era.
A gente demorou uma semana pra descobrir qual era a acusação, pra vocês terem uma ideia. A gente fala assim, mas estamos sendo acusados do quê? O que tá acontecendo? Manda, assim, a gente quer acesso, a gente quer as provas, a gente quer as evidências e, cara, não tinha nada. Assim, aí começou a criar uma enrolação e nunca tinha nada, mas ao mesmo tempo tinham pessoas conectadas com a mídia, influenciadores no meio. Cara, assim, eu olhei e eu falei assim, não é possível que existe tanta gente maldosa ruim no mundo. Nesse ponto. Porque assim, tem gente ruim? Tem. Mas alguém que queira te prejudicar, que nem te conhece. Estrategicamente E assim, armado. cara, foi armado Assustador. um Sim. complô. Foi. Existiam várias pessoas de esferas diferentes empenhadas em prejudicar soldiers, cara. Caraca. A gente não conseguia entender, assim, o que estava acontecendo. A gente falou assim, cara, o que é isso? E aí, repórter, ameaçando, sabe? Um negócio que a gente falou assim, cara do céu, que loucura. E o nosso advogado, cara, a gente tava ali, meu Deus, tentando entender. Tivemos acesso, mas não tem nada. Como que abriram uma investigação sem nada? Baseado em outra. Aí a gente falou assim, tá bom, dá o acesso na outra. Não deram acesso na outra, porque vocês não têm nada a ver com a outra. Eu falei, mas Por que então? então que maluquice é essa? E aí a gente Só que ficou nessa naquilo. mídia já... Só que, cara... Comendo solto. Não, você cancela depois... Aí depois tem uma nota no pé. Exatamente. Estamos enganados. mas o do Fantástico foi assim, né? Claro. Fizeram gente. tudo aquilo, aí a creatina foi aprovada e não foi encontrado nada. Não foi encontrado nada. E o engraçado tinha, é que tinha que ter 20 minutos de Tinha que ter. de E é engraçado programa que falando tudo sobre... que foi falado, nada foi provado. Tudo que foi... Tudo que foi falado, não tinha nada. E uma coisa também muito curiosa foi que a gente, ao longo de todo esse processo, a gente pegou os caras procurando vítima. Só que assim, você concorda que primeiro existe a vítima e depois é aberto Claro, caso baseado lógico. numa Exato. vítima? Sofri algo E aí jogaram e tava tentando pegar alguém. Tava tentando pegar alguém no meio, cara. Associação, um monte de gente, assim, pessoas diversas tentando captar vítima no meio pra corroborar a história que eles tinham criado. E aí começaram a acusar a gente na esfera pessoal, na esfera fiscal, na esfera... Cara, tudo que você imaginar, espiritual, no trabalho, e em difamação, tudo que tentaram, assim, tentaram ir em todos os cantos da nossa vida. Deixa eu ver se tem sonegação fiscal. Aí, pô, não achou. Deixa eu ver se tem alguma coisa na tributaçãozinha ali, não achou. Deixa eu ver se a fábrica deles não achou licença em tudo na régua. A Anvisa, cara, a Anvisa não tem o que fazer. A Anvisa falou assim, mas não tem nada. Produto, tudo com laudo. Assim, aí eles começaram, não achava nada. Nada. Só que no meio de tudo isso, criaram um monstro, onde a gente sabe que muita gente saiu ganhando com ninguém ia isso. fazer um barulho Ninguém desse. faz. A gente até fez um levantamento de quanto de mídia que teria que ser gasto para ter a repercussão que teve. Cara, foram centenas de milhões. E a gente sabe que nada disso foi de graça. Mas o mais legal de tudo foi o aprendizado que a gente teve com isso e foi a forma como a gente respondeu, né? Porque a gente falou assim, cara, beleza, a gente não vai ficar discutindo na internet com ninguém, não faz sentido, a gente nunca fez isso, a gente não vai fazer agora. Vamos esperar o problema se solucionar e a gente volta e mostra para as pessoas a verdade. Quem quiser acreditar, cara... Fica à vontade, né? Mas eu tô te mostrando, eu não vou te deixar na ignorância. E a gente esperou tudo ser resolvido e voltou. Gente, vocês lembram aquilo que falaram da Nossa, gente? o vídeo ficou muito bom, isso. Muito bom. Bem completo. E assim, e o Ministério Público entendeu exatamente o que a gente propôs ali. E ele falou, não, vocês têm razão total. Para com essa palhaçada agora. Determinou na hora. E foi em tempo recorde. A gente entrou com um recurso na terça-feira. Na sexta saiu. E o mais interessante de tudo, quem entrou na justiça fomos nós. A gente que falou, gente, justiça, pelo amor de Deus, olha o que eles estão fazendo aqui. Não foi o contrário, o pessoal acha que levaram a gente pra... Não. A gente correu pra justiça, falou, gente, vocês precisam fazer alguma coisa. Olha o que a gente tá sofrendo. Né? Estão tentando arrumar alguma coisa que Foi um dentro. pouquinho antes da Black Friday. 2 dias, né? Não, só que sabe qual que é o mais louco? Só que daí a Estrategicamente. Black de 2023 Sabe qual que é o mais louco? foi top. A gente sabia disso, tipo, umas 2 semanas antes, que já começaram a ventilar, começou a acontecer, seguraram
para A 2 dias antes. da Black Friday, cara. Eu sou Seguraram. Que é o histórico recorde de vendas. Recorde de você. vendas. E eu lembro duas coisas. Numa assim, a primeira vez que saiu, eu falei, dá uma olhada aqui, né? E aí a gente mandou mensagem, mandei pro Woody lá e tal. E aí eu lembrei de um ano pouco antes, né? O Léo, né? Teve um bate-papo com vocês sobre isso, né? Falei, cara, indústria é o lugar mais sujo do universo, né, cara? E aí, pô, mas no final das contas, aí Deus estava junto e mostrou e já era, né, cara? Que fantástico. Quem faz, né? Mais certo? um pra história. Mais Sim. Mais um pra história. Acho que o importante é a gente conseguir dormir isso aí. cabeça no travesseiro e estar em isso aí. paz, sabe? É, e isso e é- sempre foi o que confortou muito. Não, a gente isso aí, também. cara, a gente percebeu desde o início, né? Porque a gente tomou uma proporção muito grande. Então, os problemas passaram óbvio, a ser, claro. a Como o ser Léo falou, né? em outra dimensão, né? Muito maior. E eu lembrei disso que o Léo me falou quando aconteceu tudo isso. Porque o Léo me falou isso num momento bom. A gente tinha... pegou a fábrica nova e não sei o que, expandindo. Cara, ele me ligou dos Estados Unidos num domingo. Essa E falou assim, mano, parabéns, tal, não sei o que, lá. Mas, ó, toma cuidado, isso. Cara, esse negócio é perigoso, porque você tá se metendo num jogo de gente grande, gente que não tem nada a perder, que não tem os mesmos valores que a gente, toma cuidado. Só pra Olha contextualizar aqui, pra quem tá, né? o Léo. ó, Ele que a gente falou, tá não aqui, tô o jogando Léo água no vinha- seu chopp. Porque eu imagino dificuldade pra ele falar isso. Pra ele Você, falar, claro, tem- pra não parecer que era... Que era tipo assim, tá crescendo e tal. Não, E mas aí cara, você conhece, eu né, o Léo? conheço, eu Não, tenho que escutar um o cara. mentor, Não, e ele né? já passou por isso. Passou. Então, assim, você tem que escutar o Exato. cara e falar, não, beleza, cara, você já passou por isso, eu não vou falar que eu sei mais do que você, né? Ele já passou por todas essas etapas que a gente passou, E ele o Léo já tem um passou, coração, né? assim... Incrível. daquele Cara, jeitão ele dele, ele mas ligou, não fui, eu É? não Nem pedi tinha nada, pensado né? nisso. E aí, só que quando aconteceu tudo isso, eu falei assim, cara, Ele fala. lembrei que ele falou, velho, que isso provavelmente uma hora ia acontecer, né? Porque a gente vinha assim, muito olhando pra dentro, a gente não ficava olhando pra fora. Cara, vamos fazer o nosso aqui. Que no final das contas é isso mesmo, é olhar pra um dentro. grande gato, É pra entendeu? dentro, Esquece. é pra Faz dentro, bem é pra feito. dentro. O que, é o pra outro tá dentro. fazendo? Não me interessa o que o outro tá tá fazendo, dentro. interessa o que a gente tá fazendo. Exato. E assim, eu costumo dizer que nesse período que aconteceu tudo isso, eu fiz um MBA por dia. Imagina, Assim, cada imagina, dia imagina. foi um MBA diferente. Eu aprendi tanta coisa, eu amadureci num nível que nenhuma outra situação Esquece. ia fazer a gente amadurecer da forma como foi, assim, e tão rápido, sabe? A gente teve que aprender a lidar, a gente teve que aprender a lidar interno, Gestão de externo, crise. gestão de crise, filtrar também, ver quem apoiou, quem não apoiou, passou isso uma conta peneira. muito. Gente que a gente viu que ficou meio que na dúvida, falou assim, beleza, cara, fechou, né? Tá tudo certo, né? Que a gente aqui antes tava, ei, depois a gente viu que a pessoa, tipo, ficou meio assim, esperando ver o que ia acontecer, sabe? Deixa eu ver se é verdade deixa eu- mesmo. Imagino, aí, não, exato, nessas horas. né? E como vocês cresceram muito rápido e com exposição, acontece das amizades de negócio e de internet, né? Que é isso, né? Sim. Que é a hora que bate. E eu imaginei isso na hora, por isso que, né, assim, a hora que apareceu, eu mandei, falei, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Lembra? Eu falei, eu nem sei o que é, velho. Eu só sei que eu tô aqui e me passa o que tem que fazer, que eu Sim, vou repostar aqui, Cara, que eu vou e falar teve no seu muita gente que mandou isso, assim, eu É, diria você que falou pra mim, muito cara. bom. 95% Nem sei o que é. das pessoas Porque imagina, se você não sabia o que era, imagina a Imagina quem gente. tá de Cara, fora, realmente a gente não sabia. Não é? Aí eu E falei, entra cara, nem nisso sei, na William, base da manda aqui. relação de confiança, Muito, né? Porque é sim, nesse nossa sentido, senhora. né? Não, mas é porque A gente vocês veio conhecem, acompanhando, claro, tem um né? negócio, É. é Só isso que que eu quem tava vê de fora, o cara fala, cresceu rápido, né? A Deve ideia, ter claro, dado- se crescer rápido, passou certeza pé, que tem aquele alguma negócio. coisa. Cresceu E quando rápido a em gente- Da 10 ZL anos. pra Alphaville. Cresceu rápido em 10 anos. E aí, 10 anos. né? Exatamente, né? Então tem todo esse, né? O pessoal fica... É porque a parada do negócio do iceberg é verdade, né? Ele só tá olhando aqui, né? Aqui tem 2 anos mesmo. né? Exato. Exatamente. Então, pra ele é 2 anos. Só você que fez isso em 2 emergiu anos. agora, né? Principalmente Os com outros a 8 não internet, veio, né? não? Principalmente com a internet. Você passa a fazer Sim, sucesso, né? A sim. ter mais visibilidade na internet. Parece que o seu negócio começou a partir do momento que você começou Começou a a ser- visibilidade, Não, né? 95% das mensagens que a gente recebeu foi igual essa daí. Cara, eu não sei o que é, eu não quero nem saber, não precisa me explicar nada, conta comigo, o que precisar, conta pois comigo. é. Tamo junto. 95%, graças a Deus, foi assim, porque as pessoas
pessoas conhecem Conhece a história. a gente, né? Exatamente. As pessoas de fora que não conhecem, pô, a gente teve esse trabalho de, gente, pera lá, né? Porque quando a gente fala que a gente não sabia o que estava acontecendo, a pessoa parece político, né? Que fala, político fala isso, não, eu nego veementemente, né? Tem cara, a gente dentro, a gente começou... Mas o que foi muito bom, a gente precisava lembrar, falar, amor, calma lá, a gente não fez nada de errado. Porque a gente começou a entrar numa loucura. Que parece aí que a gente falou assim, não, verdade, a gente não fez nada de errado, então pô, a gente não tem o que temer. Ah, mas vai investigar. Investiga, então. Então não parece que daqui a pouco começa investiga. Cara, peraí. Eu sou culpado. Você não, começa a julgar. Parece que tá fazendo alguma coisa errada. A gente começou a olhar a empresa inteira. Vamos ver se tem alguma coisa de errado aqui. Se alguém não que a empresa seja perfeita, mas nada que a gente tenha feito de erro chega nem perto de caracterizar algo da forma como foi exposta. Mas assim, a gente já superou, graças a Deus, essa fase. Que bom. Ficou em dezembro, ano novo e vida nova. Nosso janeiro foi excelente, pra tristeza dessas pessoas ruins que querem nos prejudicar. Batemos a meta de 2024 contra tudo e contra todos. Batemos a meta de 24. Janeiro foi bom, fevereiro também tá performando bem, apesar de ser um mês com poucos dias, então proporcionalmente é menor. E, cara, a gente tá com uma expectativa gigantesca aí pra esse ano. Que bom. Pra fazer o negócio acontecer. A gente já entendeu que a maioria das pessoas já se ligou o que aconteceu, já viu a forma como foi feita, depois o cara viu o desfecho. Então, assim, a gente falou, cara, beleza, assim, quem entender, tudo bem, quem não entender, amém, eu respeito, a gente tá tranquilo aqui, os produtos estão aqui e vambora. Que Mas maravilha. pra gente encerrar, né, como usar uma frase do Léo, que a gente tava falando do Léo aqui, quando é o sócio, nosso mentor só do pra Sales, né? esclarecer, o Léo é sócio do Seus Clube, um dos mentores, e vem da carreira de indústria e viveu exatamente esse cenário de crescer muito antes, né, e ter esse histórico. Então é por isso que quando começou a crescer a Soldiers, ele alertou o Yuri que havia um risco no meio da indústria, justamente do que eles passaram. Dessas armações aí. E o Léo fala, né, que o resultado é o pai da razão. Exatamente. Então, no final das contas, o resultado é o pai da razão. Boa, bora lá. Bom, gente, nós tivemos uma coisa inédita nesse episódio. O episódio inteiro tá parecendo que foi um roteiro desenhado, mas foi. Zero. O episódio inteiro foi a história deles. Com todos os aprendizados. Geralmente, a gente começa o episódio com 5, 10 minutos de história e depois vai fazendo perguntas para aprofundar. Mas ficou muito, muito legal. Porque a história é um... Fala demais, né? Quanto MBA, né? Quantos MBAs? Eu anotei alguns pontos a relação, essa questão, né, de tornar um problema oportunidade, a importância da relação de confiança lá do começo de vender o whey, vender a creatina e tudo para um amigo ali sem rótulo, sem nada, confia em mim. E aí até hoje o quanto isso conta, né? A dor do cliente, vocês olharam a dor do cliente, de um cliente que não tinha acesso a um produto que era caro, tornaram acessível. Nós éramos o cliente, né? E isso virou a visão da empresa, né? De tornar, eu adorei esse Excellence for Less, assim, isso não abre mão mesmo indo contra tudo e todos, e é a chave do sucesso. A questão de antecipar a tendência. O Mercado Livre, a primeira compra que eu fui fazer foi na pandemia. Eu nunca tinha. Antes eu tinha um preconceito. E não sei, acho que as coisas que vendem aí são falsas, usadas. Mas você foi obrigada a comprar, né? Porque não tinha opção. E sou completamente apaixonada. Eu também gosto do Mercado Livre. No topo das compras. A questão de, mesmo crescendo, quando se perde, buscar o conhecimento, ir atrás dos seus clubes. Né? Esse olhar sempre ousado para o futuro, mas organizando o presente. Assim, tanto aprendizado simplesmente com a história. Olha que incrível. Bom, e aí, nessa linha de aprendizado, então não posso deixar de falar da Neve, que é a nova escola de vendas, que a gente veio justamente para isso, para que esse sangue de vendas nas pessoas, muitas vezes ele seja estruturado com conhecimento. O profissionalismo de vendas para o mercado ajuda, inclusive, os empreendedores, que contratam um vendedor, e a gente estava falando disso, a gente contrata pelo comportamento, e a técnica a gente ensina. A gente quer o quê? Que quem já tem um comportamento não precise que a empresa ensine a técnica. A gente já antecipa isso. Então, a nova escola de vendas, ela é para a pessoa física. Então, para que realmente o vendedor esteja ali se profissionalizando e cada vez mais preparado para o mercado. E aí, nessa linha... e aí tem o QR Code. Só baixar
o material que está aí disponível para vocês, gratuito, com a metodologia Na extremamente prática. Na faixa. Olha. Uau. Faixa. E aí vocês já têm a oportunidade de conhecer um pouquinho da metodologia que muita gente pede, do Thiago, que é muito mais para Ah, empresa. É o pai das vendas. E ainda para... Ainda bem, é bem mais que é o vô, a dicas gente fala o depois. vô das vezes, pô. Pai. Ainda é pai, ainda é pai. Bom, então baixem aí o conteúdo e aí nessa linha do conhecimento queria uma dica de vocês de um livro que pode ajudar as pessoas no caminho das vendas, do empreendedorismo, de liderança, o O que livro que você fala, putz, isso aqui ajudou a gente. Pode ser, às vezes, nem é de religioso, negócio. enfim, Tá. a gente Não, está então, construindo a biblioteca dos nossos não, convidados. Assim, posso falar dois? Pode, claro, A gente claro, vai claro, colocar óbvio. duas categorias. O primeiro, não dá para dispensar a Bíblia. E se a pessoa tiver que escolher um livro, para negócios principalmente, vai em Provérbios. Cara, eu te garanto que se você ler Provérbios pelo menos umas 3 ou 4 vezes em 2025, o seu ano vai ser muito diferente. Que legal. Provérbios é um manual de instruções, cara. De Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou na terra. Você lê ali, você fala assim, cara, olha o nível de sabedoria do cara. Ele já tava num patamar absurdo. E o manual de instrução tá ali no debriefing pra gente ler e a gente não lê muitas vezes. Então, investe em Provérbios que com certeza vai te ajudar. legal. Porque Baita ali, dica. assim, é um livro escrito há 2000 anos atrás. Você lê, você fala assim, não, escrever isso aqui pra mim. Escrever agora. Não é Legal. possível, porque é muito bom mesmo. E aí, vou trazer um livro natural também que eu gosto muito e que pra mim fez toda a diferença, que é 50 Ideias e Meia da Amazon. É um livro que foi escrito por um executivo da Amazon, com o olhar de quem tava olhando o Jeff Bezos ali de fora, né? Mas quem passou muitos anos com ele. É um livro que ele não é contínuo, porque essas 50 ideias você pode ler o sumário e falar assim, deixa eu ir nessa daqui. E são pequenas coisas assim. E uma coisa que eu peguei desse livro aí, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, é um dos valores da Soldiers, que é a obsessão pelo cliente. Porque a Amazon tem esse valor muito forte dentro da cultura deles. E quando eu li esse livro, eu falei assim, não, a gente precisa colocar esse valor aqui Que dentro. legal. Assim, não que a gente não tinha, mas ele tem que ser declarado. Ele tem que estar lá estampado. Intencional. O que é esse valor? O cara tá lá fazendo uma reunião. Digamos que a gente esteja em uma reunião aqui. E aí tocou um cliente com um problema. E aí, pause na reunião, atende o cliente, resolve o problema dele e depois você volta. Legal. O cliente é sempre a prioridade. A gente fala, gente, sem o cliente a gente não é absolutamente nada nem ninguém. A gente é carente do cliente. A gente precisa entender o que o cara quer, quem é essa pessoa, onde ele tá, onde ele mora. A gente precisa conhecer do nosso cliente. E é fundamental isso que você falou, é dar o exemplo de atitudes no dia a dia do que é a prática desse valor na Sim, empresa. sim. Porque muitas vezes a gente tem lá estampado, mas não tem assim tal Não. o que é um comportamento desejado e o que é o contrário disso Exato. também. Uma coisa, que, por exemplo, que acontece até hoje, se alguém mandar mensagem no meu Instagram e falar assim, eu tô com um pedido atrasado, tô com alguma coisa, na hora eu pego, ou o Éder que me ajuda com isso, pega e a gente encaminha pro time e fala, a mesma coisa. trata esse caso aqui. Exato. Trata esse caso aqui, resolve. E aí depois eu mando de volta pra pessoa. Resolveu? Isso. Deu certo? Exato. Aí, não, deu certo. Aí eu podia falar, a gente vende 250 mil vendas por mês. Imagina se eu tiver aqui. Mas eu falo, não, é uma pessoa. É um cliente. E Eu não posso deixar o internamente, cara. Com a minha entendeu? equipe, além de internamente, eu falo, por que é que chegou no Instagram? Exatamente. Porque Por que 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 não ele não foi conseguiu resolvido nos resolver lá? outros canais. Exatamente. O Instagram é o último E canal. aí, É o quando eu último mostro canal, a preocupação que eu tenho com esse cliente que mandou uma mensagenzinha no Instagram, que às vezes comprou um produto de R$50, eles começam a entender que, tipo, cara, é importante. Sim, Se eu sim. paro meu tempo pra tirar uma print e mandar pra eles, e depois pergunto como que foi, é porque é importante. Exato. E aí você começa a colocar o valor não só na parede. Você o começa exemplo. a colocar o valor no exemplo, nas atitudes. Em vez de livro, eu posso indicar um filme? Claro, A pode. Fabi é mais É do porque a filme. gente sempre indica livros, Sim, né? excelente. Mas Curso, livro, filme, qualquer conteúdo. Eu gosto muito de um filme, ele é mais pra parte espiritual e de sabedoria. Chama Quarto de Guerra.
Nossa. Esse filme pra mim é tremendo. Às vezes acho que até uma vez por mês quase que eu assisto ele de novo. Assiste mesmo. Eu já assisti muitas vezes, porque toda vez que eu assisto ele me passa uma mensagem diferente. Então, em todos esses momentos, até nesse momento que a gente tava, é muito legal a gente relembrar o que a gente já passou, né, o dia 1, e como que a gente lutou por esses dias, como que a gente passou por aquele processo. Então, o Quarto Guerra, ele reacende muito a minha fé. Então, quando eu tô meio passando por alguma dificuldade, algum problema, E é um filme forte, E é um né? filme muito forte. Porrada. E cada vez um aprendizado diferente. Então, eu recomendo super ele. Inclusive, tem o Quarto Guerra dentro do nosso quarto. Temos o quarto de guerra Temos o quarto de oficial. guerra. É? A gente tem Opa, cara. os as orações, Oh, os Na hora que o pedidos. bicho pegou aí, que o chicote estralou, Era lá. Era a lá. gente foi lá pro quartinho e falou, Deus, sou eu de novo. Vamos lá. Exatamente. Cara, e pra encerrar aqui, a gente não faz isso pra todo mundo, né, as perguntas, mas a gente tenta personalizar algumas coisas aqui e vocês são muito temente a Deus, né? Então, e tem uma pergunta que eu acho muito legal, que uma vez eu vi num lugar lá e eu fiquei horas pensando que ele passou dias. Eu falei, caraca, cara, só poderia fazer uma, né? Mas o que eu achei legal, que foi um cara perguntou, eu queria perguntar pra vocês. Se vocês encontrassem com Deus e pudessem fazer uma pergunta pra eles, que pergunta vocês fariam? Eu vou responder. Se eu pudesse perguntar no dia 1 que eu nascesse ali, né? E pra eu não sofrer tanto, pra eu não perder tempo, eu ia falar, Deus, qual que é o meu propósito Eu ia falar isso. na Terra? Eu tô aqui pra quê? Me mostra o porquê que eu tô aqui. O que eu tenho que fazer? Porque, cara, se eu tiver alinhado com isso, não tem chance de errar. É 100% certeiro. Que legal. Que fantástico. Eu falaria isso Você ia também, falar isso propósito. também? Ó, estamos alinhados, tá vendo? Aí, ó, Propósito. assim combinado. Ó, Incrível, incrível, incrível. Que Gente, aula, gente. Olha, você viu, né? Ó, Tanto de anotação. já tirei até foto esse aqui que eu já. Pra não perder a porque folha. tem um que já tem aqui pra um, isso que vai pra outro. Já tá despachando pra A gente equipe. vai relembrando. Já tá mandando pros pensando. caras já. Já tô mandando aquilo que a gente fala pra não fazer, não sei, ó, não manda pra ninguém agora. Eu já mandei, acabei de mandar, vou mandando já um, já pra calma, outro não aqui, ó. tenta. Eu lembro você falando, não tenta mudar a empresa tudo de uma Agora, vez. é. E eu, caramba, Vou tocar uma Não foi. bomba. Oi, Yuri. Meu Deus, a gente precisa fazer isso pra ontem, pelo amor de Deus, cara. eu cheguei lá já, falei, pelo amor de E Deus. o que é muito Mas legal, tem coisa. porque não trouxeram nada fora do planeta. Do tipo, nossa, Só pra Não. provar nunca que. vi. Não. É só a prova de que fazer bem feito o que Funciona, a gente o tem arroz de feijão conhecimento. funciona. E o que você É. não tem de conhecimento, dizer, buscar em algum lugar que tenha, como exemplo do planejamento estratégico. Eu fui lá, busquei, eu mesmo Sim, implementei. sim. Não vim com o consultor Ultra Master Blaster. Não, e isso Peguei de aquilo conectar e- com as pessoas, né? Sensacional. Tanto do time quanto fora, que nem a gente costuma dizer que hoje no nosso time, a nossa liderança, eles são melhores do que a gente. Cada um na Que sua sensacional. caixinha. Esse é o Eles maior são melhores que a objetivo gente. da empresa. E, além de ser melhor, você tem que dar autonomia pro É isso cara. aí. É. Não adianta ele ser Confiança e melhor do que autonomia. você e Aqui, você ó. querer sobrepor ele. Autonomia. Autonomia. que eu já Não citei adianta, negócio porque aqui. você contrata um cara mais top do mercado. Não adianta. Só que você sobrepõe a decisão dele em tudo. O cara Acabou. fala, então faz você sozinho aí. Não paga essa Acompanha fortuna, resultado, né? acompanha Exatamente. resultado. E externamente, nesses outros ambientes também, cara, tem muita gente com muito conhecimento. A gente citou, por exemplo, o Léo aqui. Cara, pra que eu vou ficar me matando às vezes com uma questão? lá pra Eu ele. ligo pra ele e falo, ô mano, tudo bem? Cara, eu tô com uma dificuldade assim, assim, Como assim, que foi que assado. Pô, eu lembro que você já passou por isso. Você pode me ajudar, me dar um norte? Cara, Aquilo ali, Valeu. quanto que não vale isso? 10 Valeu. minutos. É. Sei lá, eu quero montar um time de vendas. Eu vou ligar pra você. Falar, mano, Com eu tô certeza. querendo fazer um time de vendas aqui. Cara, você consegue me ajudar? Ó, já dá pra ser o... Entendeu? O jabá dos Seios Clube. Quanto valeu Não, o Elite e exato, tudo mais. porque não só o Elite, mas a vida, Sim, né? De exato. forma geral, Sim, porque a gente sim, vai. pô. Ali E é um você lugar, saber mas. usar. Você saber É usar, saber né? usar. E também quando a pessoa te ligar, você também atender e se dispor. Exatamente, É. Né? isso Porque a aí troca, é essa uma essa troca troca, genuína. Tipo, mano, precisa de alguma coisa. Beleza, cara, É, vamos junto. lá, tamo junto, né? Então, essas duas Maravilha. coisas são, acho que dentro e fora, né? São Bom. coisas que também mudaram o jogo pra A gente tem que implementar um insightômetro entre os convidados. Qual convidado você tirou maior insight? Porque, pelo amor de Deus, é um melhor que o outro. Muito bom. É bom, né? Onde que a Espero galera... que quem escutou até agora
possa ter tido aí a mesma atitude que a gente aqui, ó. Papel e das caneta. anotações, dos Anotação, desenhos e tal, porque eu anotei aqui, espero que tenha. A sido gente fica também no pra celular querer com o roteiro, mas aí a aula, gente... Uma aula, Vai embora, né? Uma aula. E onde que o pessoal encontra vocês? Internet? Algum jabá? Comprem? Onde compra? Vamos lá, hora de vocês. Pra comprar no fechar. nosso site, ali, www.soldiersnutrition.com.br. O meu Instagram é Fabi Soldiers. E também tem o TikTok, também é Fabi Soldiers. E LinkedIn, Fabiola Freire. Eu sou só... Eu tenho LinkedIn também e de redes sociais mesmo eu só consigo dar conta do Instagram. Eu não consigo dar conta de outra. Desculpem os millennials e os outros gerações posteriores, mas eu só consigo dar conta de um, assim. Ainda com muita dificuldade. Então, o Instagram é yuri.soldiers, né? Yuri com Y, né? Yuri com Y. YURI.soldiers. Ali, cara, é a minha loucura do dia a dia, a rotina. A gente fala de tudo. Muito Fala legal. de Deus, empreendedorismo, família, academia, suplemento, Vídeo tocando, né? vídeo Na banda, tocando a bateria. Bateria. Assim, ali a gente costuma dizer que é vida real, cara. Vida real. Não tem muito mimimi, não. Não que a gente vai ficar mostrando a gente nos momentos tristes. Claro. É Ninguém hipocrisia a nem- gente dizer Claro. isso. Lógico. Mas é vida real. Não é um negócio a gente... Não é Instagram só pra falar de suplemento, só pra falar de trabalho. Porque senão fica Sobre a chato, vida. ninguém Não, quer não, ficar... não. Nem a gente não quer ficar Exatamente. ouvindo isso o tempo todo. Então ali é vida real. Maravilha, gente. Mais um episódio maravilhoso. Dessa vez eu não vou falar para Beijo. você colocar o seu insight aqui. Coloque os seus insights, porque certamente tem muitos. Escreva aqui Aprendemos muito. Yuri e Fabi, muito obrigada. Obrigada, Obrigado. gente. Sensacional. Foi um prazer. Maravilhoso. Que alegria. Prazer. Maravilhoso Alegria mesmo. escutar essa progressão de vocês aí e saber o quanta gente em volta Sim. se beneficia, né? Quando a gente cresce... As pessoas a crescem empresa- junto. Um monte de Não, gente. fala muita isso. Um gente monte de cresce gente junto. cresce. Parabéns. E posso Muito dar uma feliz. dica que Claro. minha mãe me deu um dia? Ela falou, a única pessoa que você escolhe é a pessoa que você vai casar. Filho você não Nossa. escolhe, pai você não Não escolhe, escolhe. família você não escolhe. Então escolhe bem. Muito com quem Bem. você vai. Escolhe bem com quem você vai vai casar. E a gente já viu muitos exemplos nesse tempo de pessoas que, por conta de um relacionamento ruim, uma pessoa boa afunda. E assim como às vezes uma pessoa que é mais ou menos, também sobe num relacionamento bom. Então escolham bem a pessoa que vai passar o resto da vida, sei lá, é pra ser o resto da vida. A gente faz o plano Claro. pra isso, né? Não, e eu vou falar que no papel de homem não tem mulher meio termo, né? Ou ela te ajuda muito pra cima, ou ela te ajuda muito pra baixo. Então, exatamente. escolhe muito, muito, É o muito cônjuge, bem. né? De uma É. forma Porque isso aí geral. afunda. Não sei, parece que a mulher consegue meio que arrastar, trazer o homem, que é meio fraco junto. Mas o contra. Eu não sei se é pelo minha visão de homem aqui, mas parece que não acontece isso, cara. A mulher, se ela joga muito ou joga lá pra baixo. É. Então, assim, Exatamente. escolha muito bem. Cara, Não, a porque gente vê casos aí que a gente nós fala assim, temos aqui. nossa, fulano ali, meu cara Não é? inteligente, bom, não sei o quê. Meu cara casou errado. Cara, Já a mulher não é. deixa o cara sair de casa. Uns Exatamente. negócios que assim, É. não pode ir se a mulher não for, não sei o quê. Aí, E aí aí vai o cara- empreender, aí- leva pro empreendedorismo também. Aí o cara problema começa leva a dentro, não, aí né? vai tudo. Sai dentro de casa e vai pra dentro do trabalho. Não, loucura. A gente fala assim, nossa, que pena, né? A pessoa é tão boa. Somos homens de competência, de ter escolhido bem, mas também de muita sorte. Né? Com certeza, Vale tudo, com né? certeza. A O sorte mundo conspirou. encontrou o flerte. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês cada vez mais. Obrigada, Junto, gente. Deus abençoe Uma os honra passos estar de aqui. vocês. Gente, beijão, vamos lá.